Jovens, cartão Black, sala VIP de aeroporto, plataforma zero, corretagem zero, cashback de Uber e iFood, você só tem dentro do Inter. Trader que opera lá e faz parte da comunidade do Mamed tem todos esses benefícios. O QR Code está aqui, entra para a comunidade e vambora. Fala, meu jovem, vamos conversar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro, o melhor para traders e aquele, né? Aquele que volta e meia a gente pega os próprios problemas, tipo o host pega os próprios problemas, dá um jeito de resolver, porque esses problemas de uma forma ou de outra estavam interferindo na minha performance, e aí depois que eu resolvo eu gosto de trazer para vocês, né, algumas soluções, né? Então, ou seja, é aquele podcast, né, vida de trader real, skin in the game, né? Às vezes a gente chora juntos, às vezes a gente se abraça junto chorando e às vezes sorrindo, né? A gente gosta mais de sorrir, mas de vez em quando a gente apanha também. E se você é novo no canal, não se esqueça, né? Se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui do lado esquerdo inferior do seu vídeo, botão inscrever-se, clica nele, ativa o sininho, deixa o seu like, tá? E manda esse episódio para aquele amigo seu que, assim como eu, trabalhava 2 horas no dia e parecia que estava morrendo depois. Parece que a sua energia era toda sugada em 2 horas, né? Que assim como eu, né? Cheguei a achar que eu falei, cara, eu devo estar dando aquela parada, aquele tal de burnout, burnout, qual é o nome que a galera fala, né? E ia no médico, no clínico, fazia os exames e tava tudo até assim, dentro do aceitável, dos valores de referência, etc. Aquele amigo seu, ou talvez você, né? Ou o primo, né? Sempre o primo, né? Vamos falar do primo, né? Aquele primo seu que come mal, né? Que não sabe por que ele não tem tanta energia no dia, que tá cansado, que come tão pouco, mas a única coisa que ele faz é comer torresmo, sábado e domingo e beber cerveja, e enfim, né? Mas é só isso que ele come e tá tudo certo, né? Tô contando pra vocês, esse primo era eu, basicamente, né? E considerando todo esse cenário, né, de saúde aí que eu me envolvi, né, comecei a ter dificuldade para me concentrar de frente à tela. E aí, considerando isso, tive que buscar, né, profissionais aí para poder me ajudar, tá? E hoje eu trouxe para vocês 2. Um deles é o médico que está cuidando de mim atualmente, que devolveu a minha disposição para a vida, né? Ele se chama Fábio Ribeiro, é médico, tá? Gente, o cara é bom, tá? Mas vocês não esperam que ele seja bonito, não, porque Deus perguntou pra ele, tu quer ser pica na medicina ou quer ser bonito? Ele falou, acho que eu quero a medicina. Então, quero agradecer ele desde já, tá? A presença dele aqui. E a segunda aqui é a nossa amiga, trader, nutricionista, Andresa Burlamac. Falei certo agora? Burlamac, falou. Andresa Burlamac. Boa. A Andresa é trader, tá na minha mentoria, inclusive, tá? E sabe Deus por quê, né? Que ela resolveu ser nutricionista e trader, né? Já que ser nutricionista e médico deve ser muito melhor do que ser trader, mas tudo bem. Quero agradecer a presença dela também. E, senhores, obrigado por terem aceitado o convite. Obrigada, Vasco. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos começar. Boa. Então, obrigado, Vasco. Espero poder contribuir um pouquinho aí com vocês, falando algumas questões de saúde, de melhora da performance. E boa. Desde já te agradecer a oportunidade aí também. Boa. Cara, assim, dentro do trading especificamente, a gente senta na cadeira, normalmente, no mínimo 1 hora antes, né? Se você senta meia hora antes na cadeira para operar, antes do mercado abrir, antes do pregão abrir, é porque provavelmente você já fez todos os estudos, né? No dia anterior. Mas, de qualquer modo, a gente normalmente no Brasil tem o costume de trabalhar das 9, né? De operar das 9 a meio-dia, 9 a meio-dia e meia, 9 a 1. E quando a gente sai, a gente tá morto, parece que você foi atropelado, né? Principalmente os dias em que você não faz nada, né? Ou os dias em que você espera por muito tempo, né? Você fica até ali o horário que você definiu de fato, até começar ali 1 hora da tarde, etc. E aí, seja por causa de um loss, que você tava ali correndo atrás do rabo, ou porque até deu uma operação boa, mas no final do dia, ou porque não aconteceu nada. Agora, eu sempre me perguntei, né? Falei, cara,
o que gasta mais energia? Correr ou pensar? Então, Vasco, a atividade cerebral, ela gasta 30%, 30% do nosso gasto energético diário vem da atividade cerebral, tá? Só que toda essa questão aí, uma coisa que mudou muito da pandemia para cá foi essa questão da pessoa não ir mais trabalhar, porque ela diminui o número de passos, o transporte, tudo isso ela vai ficar como vocês ficam, assim, né? Eu acho que pra mim só tá faltando ser trade, porque mesa aqui, mas eu vou falar pelo que Claro. pelo que eu observo. Mas o que acontece? Então funciona como alguém que está permanentemente de home office, né? Então, assim, a quantidade de passos é limitada, então o gasto energético total de vocês vai ter também uma limitação aí. Claro que, como eu falei, a atividade cerebral é 30% do nosso gasto energético, mas em contrapartida vocês têm essa diminuição do gasto energético, você fica ali parado o dia inteiro. Você não está dando passo, você não está gastando energia para se locomover, para mais nada. Então, sim, tem um grande consumo, né, o cérebro, alguns têm menos, né, de que isso. Né? Tem gente que eu tenho dúvida se consome mesmo esse negócio aí, mas beleza. Mesmo, né? Mas assim, tem um grande consumo, né? Pensa o tamanhozinho que é o cérebro, né? É um grande consumo aí pra gente colocar em prática. E aí, no fim das contas, né, a gente pula ali, por exemplo, para um café da manhã, né? Ô, Andrés, você é trader. O que o trader teria que comer de manhã? Minimamente, assim, pra conseguir sentar na cadeira e ficar ali das 9 até as 1. Come às 8 horas uma única vez ou tem que parcelar esse negócio? Não. Como é que é isso? Então, o ideal é que ele tenha uma rotina estabelecida, né? Ele acorde ali pelo menos 7h30, 8 horas, ou até antes, né? Pra poder fazer a análise pré-mercado, eu gosto de estar ali na tela por volta já de 8h30. Então, a minha refeição é ali por volta de 7h40, 8 horas. E aí, acredito que uma refeição leve é a melhor forma, um cafezinho, um pão, uma fruta, né? E o mais importante, eu acredito que é ele não ficar um tempo tão longo sem se alimentar. Porque a gente vai começar às 9, tem gente que vai parar meio de 1 hora para comer. Mas e aí? Você vai ficar esse tempo inteiro sem se alimentar? Sem comer pelo menos uma fruta, fazer mais uma refeição leve? Então, a minha visão é essa, você pelo menos fazer uma pausa ali durante esse tempo da manhã para poder se alimentar e principalmente não esquecer a hidratação. Fazer o famoso brunch. Sim. O brunch. Isso aí. E não esquecer a garrafinha de água, que também é super importante, né? Manter o corpo hidratado. Eu queria entender uma coisa. Vocês que são da saúde, vocês falam refeição sempre, Gente, trader não faz refeição não, tá? E nem mija. Quer dizer, e nem faz xixi. Trader mija e come. Trader não tem essa refeição. Se você fizer isso, você não vai virar trader. O mercado vai te comer. Isso é refeição. Que refeição, rapaz? Você come, né? Café da manhã, ali vem com bastante sustância. Que brunch, rapaz. Ô, tchão. Você tem que ser tchão. No mercado financeiro tem que ser tchão. Opa. É aquele que você fala, e aí? Você fala, opa. Né? Né não? O dialeto do cara é 4 frases. O dialeto do cara é puta que pariu, gain, loss e break-even. Só. Aqui. Mas aí dá pra ter horário de almoço, dá pra ter horário de jantar, dá pra ter essa rotinazinha aí? Ou não, dá. Claro que dá. É porque a gente inventa. Mas dá. Tem que administrar isso aí, né? Dá sim. Mas aí tem que administrar, né? O trader tem que ser responsável. Porque existe aquele que vai sentar, vai tomar o café ali na frente da tela, muito mal vai parar pra comer, e quando vê já tá lá no lanche da tarde jantando, talvez, né? E porque assim, tá direto. Então isso eu acho que vai muito da pessoa. Tem que ter essa rotina, essa organização. Mais essa ainda pra nós, né? Vocês verem que, né? Eu falo muito da disciplina técnica e da disciplina do gerenciamento de risco, agora tem que ter disciplina pra comer. E eu tô sentindo isso na pele, inclusive, né? Não só pra comer, mas em outras coisas, né? Nas carreiras que tem muito estresse, tipo a nossa, né? Tem parece que existe um tal de cortisol. Eu não sei se tem a ver com estresse mesmo, eu não sei de onde vem isso, etc. Eu sei que quando eu fui no FAB, por exemplo, né, para aquela pilha de exame, aquela coisa toda, eu olhei e falei assim, nossa, Jesus amado, né? Aí vem lá, tem exame de cortisol, etc, enfim, né? O que efetivamente
é importante, né, para quem tá em casa, por exemplo, para quem é trader, enfim, sempre tá acompanhando, na questão de performance mesmo, na questão de acompanhar o que o estresse pode estar fazendo com o corpo dele, enfim. Tá. Antes eu só gostaria de voltar um pouquinho naquela questão da rotina, tá? E assim, eu sei que às vezes pode até parecer que, isso não é factível, tá? Mas assim, eu li um trabalho de um antropólogo. O que ele fez? Ele estudou, ele descreveu a rotina de atletas olímpicos, né? Os atletas olímpicos, eles têm que performar muito, muito bem, né? Mais do que outros, às vezes ganhar o seu próprio limite. Então ele fez assim, eu vou descrever, ele fez realmente uma descrição do que esses atletas olímpicos aí, os caras que performavam super bem, o que eles faziam. E aí ele fez um filme disso aí, e aí no final ele relata assim, se eu tivesse que passar esse filme da rotina deles e passar em time-lapse, né, passar ele rapidinho, vocês iam dormir, porque é tão monótono, mas porque eles fazem tudo igualzinho, todo dia igual. O que eles fazem? Acordam, comem, treinam, dormem. Acordam, treinam, mesma coisa, todo dia. E no final ele ainda fala assim, o engraçado é que cada um desses eventos, isoladamente, ele não vai dar efeito nenhum. Mas o efeito dele, a longo prazo, e como se fosse juros compostos, é muito potente. Entende? Então, assim, é igual como, assim, voltando a falar sobre a hora da alimentação, a hora da gente fazer aquelas estruturas básicas, funcionais. Nossa, isso vai dar muita performance se você tiver isso administrado. Se você tiver isso numa rotina, né? Numa agenda. Ó, igual como ela faz, 7h30 eu ligo lá o computador, tal hora eu como. Então, isso eu acho que é importante para a saudabilidade e para que a gente tenha, para que vocês tenham uma performance, sabe, excelente, para ir para excelência. Então, assim, o que esse estudo fala, que o antropólogo, o que ele descreveu, e no final ele fala que a excelência está nisso, está nas pequenas coisas que se repetem, né? Como o pessoal também fala de juros compostos, né? Que não existe nada mais poderoso do que juros, isso é juros compostos. Sim. E até quando eu estava até comentando, quando a gente estava na faculdade, né? Passa 6 meses, a gente tem aquela matéria toda, aí na véspera a gente quer fazer o quê? A gente não vai dormir, a gente não vai comer, a gente vai ficar igual um louco estudando para outro dia. Pensa se você, quando a gente consegue, eu confesso que eu não conseguia fazer isso muito na faculdade, mas quando a gente conseguia, todo dia eu vou estudar um pouquinho, dia da prova, tranquilo, e você tá muito mais, sabe, sim, muito mais bem preparado, muito mais, eu acho que é como isso, tá? Então, assim, uma coisa interessante falar de performance, principalmente para vocês, é assim, assim, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é que, tipo, não é tudo num dia, sabe? E assim, parece que às vezes vocês têm um pouco isso, sabe? Assim, não sei, o que pelo menos que me passa. Vocês querem tudo calma, entendeu? Tipo assim, é como assim, eu quero juntar R$1 milhão, cara. Assim, os caras sabem, se eu juntar R$1.000 a cada tanto, daqui a pouco, isso juros, eu vou conseguir ter. Eu tenho muito mais, assim, eu tenho, isso é muito mais saudável, ao passo que não. Eu atendo alguns empresários, alguns trades também, e o que eu observo muito isso, assim, que eles têm muita fome de fazer, e passar por cima de coisas básicas, como que tá dormindo bem? Não. Tá fazendo atividade física? Não. Tá comendo bem? Não. Pegando sol? Exato, não. Então, assim, o básico, vamos pro básico. Eles chegam, sabe, como essa, doutor, dá pra me passar um Venvance, dá pra me passar alguma coisa pra melhorar a minha performance, sabe, tipo assim, e vão atropelar por todo o resto, entende? E assim, os caras têm super potencial, mas que assim, você sabe que, e são pessoas, assim, não todos, mas são pessoas às vezes difíceis de ouvir o que você tá falando, né? Sim, porque assim, eles têm, assim, aquele craving de querer, de ir, eu sei, até entendo, mas assim, o meu papel também é esse, é falar assim, ó, vamos fazer aqui assim, isso aqui é mais organizado, vamos tentando arrumar a casa, que é mais ou menos por aí. Agora, voltando a falar do cortisol, cortisol é o seguinte, aqui nas glândulas suprarrenais, a gente tem a produção do cortisol. O cortisol, como todos os hormônios, eles têm um ritmo circadiano. A gente não libera, por exemplo, testosterona, por exemplo. A gente não libera durante 24 horas de testosterona. A gente tem um pico de testosterona, que é de manhã, a gente tem aquele pico de testosterona. Do cortisol também é de manhã.
né? Então a gente tem esse pico. Só que o cortisol, quando a gente está muito estressado, o cortisol é o quê? O hormônio da ação, de fazer. Tá? O cortisol é isso, vamos fazer ação. De manhã eu tô com cortisol, eu quero fazer, eu vou treinar, vocês vão operar a bolsa, assim, a gente tá com essa energia. À noite agora, vai começando a cair à tarde, à noite, esse cortisol vai baixando. Que é o ritmo, esse é o ritmo circadiano, tá? De manhã acordou, sol, cortisol, depois vai baixando, melatonina vai vindo e o cortisol vai baixando. Mas o que acontece às vezes quando a gente tem o estresse crônico? O que é o estresse crônico? Toda hora, operar na bolsa, assim, isso pode ser um fator estressante ou não, né? Acho que depende muito do ponto de vista de quem tá operando. Porque tem gente que fala assim, você é tranquilo. Tem cara que é frio, tem cara que não, aquilo ali vai consumir muito ele. E nesse de consumir, você vai liberar cortisol. E você vai liberando cortisol. E aí, esse cortisol aumentado, você tá estressado, porque você tem que fazer, é como se ele dá essa estressada. Só que depois você tem uma insuficiência. Como se fosse o cortisol depois baixa muito. Aí você fica como? Aquela fadiga crônica. Porque você depletou. Entendeu? A gente tem uma coisa chamada limite biológico, que isso não negocia, é igual o limite do banco. Qual que é o teu limite? É 5 mil, é 10 mil, o resto não vai pegar mais. Não tem negociação. Tá? Então é a mesma coisa isso aí, a gente tem uma limitação biológica. Então a gente tem que entender isso tudo para que a gente possa correr longa distância, não curtinha. Porque curtinha, você não vai, sabe, você pode até chegar lá. Tem assim, a gente vê exemplos aí de caras, né, que em pouco tempo os caras fizeram, né, feitos assim, tem alguns exemplos históricos aí, mas eu acredito que isso não é o melhor caminho, né? Então, isso não acaba que o tempo de vida útil tá curto. Diminui. E a gente vê isso até com médico, tá? Eu vejo até amigos meus, às vezes eu também estou um pouco assim. Sim. Porque eu também tô, assim, a gente também tá nessa pegada de performar também. Sim. Então a gente tem que, né, olhar assim, eu tô falando isso tudo pra essa pessoa, isso, quando eu vejo, cara, eu tô treinando, eu tô dormindo bem, eu tô estressado, eu tô querendo, sabe? Então, sabe, a gente porque senão a gente fica muito naquele e a gente consome essa existência que é mais valiosa do que qualquer outra coisa, eu acho, né? Assim, né? Pra você que é trader, você pensa nisso? Ou não? De vez em quando assim você não se pega pensando nisso? Fala, puta, cara. Sim. Hoje em dia eu penso, Vasco. Mas lá no início, não. Tá. Lá no início eu acabava fazendo tudo atropelado, um em cima do outro. Não tinha essa rotina. Eu fazia o horário que me dava na cabeça, sabe? Tá. Então, hoje em dia eu vejo que pra eu performar e me tornar consistente, como eu venho traçando, né? Esse caminho, eu precisei fazer a base bem feita. E é aquilo que até o livro Hábitos Atômicos fala, é 1% todo dia. Não adianta querer abraçar o mundo, porque toda vez que eu quis abraçar o mundo, alguma coisa desandou. Ou foi a saúde, ou foi ali a minha performance no trading. Tá. Então eu falo isso. Tem que ter calma, sabe? É 1% todo dia e fazer a base bem feita. A gente não pode viver só pro mercado. Como também eu acredito que eu possa juntar isso a outras profissões, né? A gente não pode ficar muito apegado só a isso, esquecer da nossa vida, esquecer da nossa saúde, né? Esquecer a pessoa que tá ali atrás da tela. Sim. Então, eu acredito que é muito importante pensar nisso, você cuidar de você, né? Porque quando você tá bem, tudo flui bem. Seu trabalho vai fluir bem, seu casamento, sua rotina. Então, faz sentido. Super importante essa questão do seu autocuidado. Sim. Tá, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Vocês acham que vocês com certeza lidam muito com isso, com pessoas que comem muito, né? Ou comem muito errado. Às vezes a pessoa não tem tantas refeições no dia, né? Mas ela come ela come muita bobeira junto de uma vez e ela é gorda, ponto. Ela é gorda, ela tá com saúde ruim, etc. E tem lá todos os problemas, né? Que a pessoa acima do peso tem, né? Normalmente, isso tá ligado também com... na maioria das vezes, principalmente nos adultos, isso é emocional, né? Tá muito ligado com o emocional. Lógico, tem gente que tem problema hormonal, problema tireoide, etc. Enfim, mas, né? Será que esse tipo de comportamento não é meio parecido? Essa impulsividade para comer não é meio parecida com a impulsividade no trading? Não tem uma semelhança com aquele trader que
aceito perder 100, tô perdendo 100, mas fala, não, vou tirar o stop e agora você tá perdendo 200. Mas o plano dele saudável pro dinheiro dele é 100. Ele simplesmente começa a aceitar perder 200, ou que clica, abre uma operação do nada, enfim e tal. Não é algo parecido? A impulsividade com comer, com a impulsividade de clicar, por exemplo? Sim. Você vê alguma semelhança? Eu acredito que sim, Vasco. Entra muito essa questão da mentalidade, né? Então, eu também penso bastante na questão de você ter o autoconhecimento. Porque para você estar ali na frente da tela e não respeitar o seu GR, é um gatilho que você vai ter emocional. Seja por alguém que te falou alguma coisa, algo que você ouviu, ou alguma coisa que você passou no seu dia a dia. E eu vejo que é um gatilho muito parecido quando a pessoa tem uma compulsão também alimentar. Tá. Seja pra toda hora tá beliscando, tá comendo além do que ela deve. Então eu acredito que entra muito essa questão do mental, do pensamento. Então, isso aí, falar só um pouquinho sobre fome emocional, o seguinte, tem muitos pacientes assim que a gente começa a ver o diário alimentar, e eu faço muito assim, paciente que fala assim, não como muito, doutor. Eu falo assim, então, beleza, então vamos fazer o seguinte, semana, faz assim, traz um diáriozinho alimentar, 1 dia ou 2 dias, você pega e você fala assim, acordei, tudo que você for comer, você anota lá e me traz, tá bom? E quando você for beliscar, bota os eventos que antecedem ou que estão próximos a isso. O que a gente observa na fome emocional? A fome emocional é assim, por exemplo, cara, me estressei aqui. Aí, o que eu vou fazer? Como é que tá o meu mental? Ele tá assim, estável, estressei, aí baixou. O que essa pessoa vai fazer? Ela come. É como se o comer fosse voltar a equilibrar o mental dela, vai. Como se fosse uma recompensa. Exato. Aí minha mulher me ligou e eu briguei com ela, caiu. Aí eu vou como? Cara, fui ver no banco, tô sem grana. Caiu também. Tipo assim, então a gente fica durante o dia, a gente não fica assim. A gente vai toda hora oscilando. Até pode comer para poder dar uma melhorada nisso. Comer um chocolate, beleza. Só que você não pode sempre fazer isso. Porque se você sempre for fazer isso, quando você vai se tornar um adulto obeso. Que é o que a gente vê nesses pacientes com fome emocional. Por quê? Porque ela sempre vai tentar, como se fosse estabilizar os níveis de dopamina, de todos aqueles neuro-hormônios ali, comendo. Tá? E aí o que a gente fala? O que é melhor? Brigou com a mulher? Liga pra ela e tenta resolver. A solução não tá no problema. Pede desculpa, né? Pede desculpa, porque ela não vai pedir. Exato, isso aí já sabe, né? Outra, sei lá, teve algum problema no emprego, tenta resolver. Porque assim, é muito mais, porque assim, não, mas é muito mais benéfico você ir tentar resolver o problema do que estabilizar o teu nível mental com a comida. Aí vamos abrir um paralelo. Isso é só com comida? Não. É com sexo, é com compras. E pode ser com isso. Eu não sei o que você tá falando aí, esse clique, mas é com sexo. Tem gente que é assim. Sim. Tem gente com álcool, com droga, com droga, com tem tudo compra. A ver. Tá assim, tá baixo nível, tá baixo. Hoje em dia, né, vai lá no celular, melhor, dá uma melhorada. Vai lá, droga, vai lá, sexo. Tem gente que sexo, a gente fala, mas viciada, porque ele viciou, por quê? Porque todo o problema que ele veio, ele estabiliza aqui. É como se isso entrasse como uma forma de felicidade e prazer. Exato. Você... Entendeu? E aí você sempre tenta ficar, sabe, tipo, levar, equalizar o teu mental assim. Porque vai cair, sabe, que você tá mal, sobe, tá mal. E aí se for sempre isso, igual uma dose de uísque, cara, vai ficar alcoólatra. E aí cada um vai pegar naquilo ali que vai estar mais fácil. Se o cara for o álcool, vai ser o álcool. Se for pra comprar, vai ser comprar. Se for pra esse clique aí de vocês, se for pra perder, mas ele vai. É aquilo que vai gerar mais conforto e vai dar mais prazer. E aí liberar dopamina, imediato. Dopamina. E aí a gente vive nisso, a gente quer isso aí. A gente, né, e cada um tem Agora, o bom é quando a gente transforma isso numa coisa positiva, né? Num hábito positivo. Isso é um hábito que a gente fala que é um hábito que ele não vai trazer muito benefício pra gente. Agora, vai correr. Tem gente que é assim. Tá. Tem gente que é assim. Pô, queria ser assim, cara. Mas tem paciente que é assim. Tem uma paciente minha que eu tô tratando agora que ela tá num mega problema, mas ela investiu tudo na saúde dela e ela tá evoluindo super bem. Mas olha o que ela ancorou. Ela ancorou numa coisa super positiva e a gente pode ancorar nisso. É só a gente
Entendeu? Só a gente... Quando ela tem problema, ela corre. Ela tá... Ela estressa, ela corre. Não, mas ela tá num estresse bem contínuo, mas ela tá melhorando muito. Eu não sei se ela vai segurar também, sabe? Porque isso aí, esses são mecanismos que a gente tem... A gente tem o quê? Sim. Como eu falei, aquele limite, né? Aquele limite biológico, Tá. né? Faz terapia também, busca Sim. por que tem isso aí também. É isso que ela falou também do autoconhecimento, eu concordo super com ela, porque a gente se autoconhece. A gente sabe o que vai dar prazer pra gente ali. E se isso for destrutivo, pode levar a gente pro buraco. E isso que você falou de reverter, digamos assim, no hábito saudável, eu posso até me incluir nisso, né? Porque o pessoal sempre fala, mas você tem uma rotina de manhã, você medita, você gosta de fazer exercício pela manhã? Eu não gosto. Eu gosto de fazer o exercício à tarde. Eu também. O dia que eu tô, assim, não vou dizer com raiva, mas que acontece alguma coisa que fugiu ali do meu controle, que meu dia não foi legal, eu vou pra academia o dia que eu faço mais quilômetros. É o dia que eu consigo aumentar a carga, parece que você desconta tudo ali. E Sim. acaba que no final é um hábito saudável, né? Então, isso. E aí você conheceu também. Pra você, Sim. isso aí é bacana e... E engraçado que eu lembro, assim, facilmente, um dia que eu tava bem chateada com algo que não tinha sido muito legal no meu dia, foi o dia que eu consegui. Eu nunca tinha corrido 5 quilômetros. Nesse dia eu corri. É bom Consegui hábito, correr se você 5 for insistir quilômetros. nisso aí, você vai Hoje ficar... eu larguei a corrida, não sou mais da musculação, mas Tá. eu lembro que na época que eu tava tentando, foi um dia exatamente assim. É legal. Que eu tava assim, no extremo, tava muito estressada, as coisas não estavam dando certo. Eu falei, quer saber, eu vou correr. Botei meu tênis, fui pra praia e... Mas Já é foi. assim, como a gente vicia o nosso cérebro com coisas que são disruptivas, assim, que não são fisiológicas, a gente pode viciar o nosso cérebro com coisas que são bacanas pra gente Sim. fazer, Boa. né? É o caso do Rudá, né? O Rudá, o pessoal que conhece ele também, enfim. O Rudá é um parceiro nosso ali de uma sala internacional que a gente tem do mercado financeiro. E, cara, o Rudá, ele não tem clique, não. Ele não é compulsivo por clicar, etc e tal. Só que toda hora você escuta o isqueiro trabalhando. Fuma igual uma chaminé. Eu falei pra ele, você vai morrer cedo. Eu falei, inclusive, já vou até pensar em alguém pra colocar no seu lugar, que já qualquer dia você vai adormecer pra não amanhecer. Fuma um cigarro atrás do outro. Ontem, eu tava conversando com ele à tarde, a gente se falou 40 minutos. Fumou Ele fumou uns 5 cigarros. E ele toma café também? Porque Pra o pessoal caralho. que fuma geralmente Pra bebe caralho, muito é. café. Pra caralho, pra Então, caceta. É pra um caceta. cigarro, um café, um cigarro, um café. Pra caceta. Cara, me dá uma raiva quando eu tô lá na sala com ele assim, de repente eu escuto no meu fone. Psst. Eu falo, mano, vai tomar. Sabe? Tipo, aí tem hora que eu chamo ele em público, assim, eu falo, mano, por que você não enfia esse cigarro no. Mais um, cara? Ele vai, não sei o que e tal, né? Mas, pô, isso é muito real, né? E é difícil de controlar, né? É difícil É um pra vício. caramba, né? Emagrecer é fácil pra quem é magro e parar de fumar é fácil pra quem não fuma, né? É, exatamente. Exatamente. Cara, isso é muito verdade. Eu sempre achei que emagrecer era fácil. Né? Falei, emagrecer é muito fácil, né? De boa, sempre. Nunca comia pra caralho e não engordava. Pô, comecei a ganhar peso. Aí, beleza, fui no Fábio lá, tá? Já tava todo fudido, né? Inclusive, a gente até pode falar sobre isso depois, tá? Tudo cagado, tudo errado, tudo zoado. A minha gordura corporal com a massa Magra, massa né? magra e uma outra parada lá, tinha que ter um formato de, no mínimo, de um C, né? De um C, I, pelo menos, de um né? I, pelo menos, tava tipo o D, tava parecendo sua barriga, né? Tava ruim pra caramba. Aí falei, bora emagrecer, que trem e tal, papá, beleza. Aí, cara, quando eu peguei a dieta pra seguir, e quando eu vi que eu ia ter que voltar pra academia todo dia, que eu tava indo 2 vezes na semana, uma vez na semana e tal, falei, de boa. Cara, na primeira semana, bagunçou tanto a minha agenda, bagunçou tanto os meus horários, que eu comecei a ficar nervoso. Falei, vai tomar no cu, que caralho, mano, como é que eu vou fazer agora esse negócio? Cara, tive que mexer na minha agenda inteira. E aí é uma questão de prioridade, né? Sim. É uma questão de você simplesmente priorizar e falar assim, bom, tem que ter horário pra mim aqui, senão não vai rolar. Não vai dar. E né? você também tem que ter estratégia pra você se manter. É. Porque o mais difícil é É isso, se é manter. você manter. É a consistência. Sim. É difícil pra caramba ser consistente comendo bem, fazendo exercício, etc. Dormindo, né? Dormindo. Quando eu cheguei no Fábio, ele virou pra mim e falou assim, ó, eu ri com ele, eu fiquei pensando, eu tô muito fodido. Ele virou pra mim e falou assim, ó, escuta essa história aqui. Ele virou e falou assim, ó, quando for ali, 9 horas mais ou menos, você já tem que estar se preparando, né, já, sabe, diminui as luzes, né, diminui a exposição à tela, sabe, você tem que se preparar pra dormir, e tal, e não sei o que e tal. Aí eu fiquei assim,
Eu falei, a Jaque também. Eu falei, a também esposa ela é também, filhada, senão ela não me ajuda, né? E aí tal, e aí ele falou assim, porque, cara, a gente precisa fazer isso e tal. E eu achei super interessante o médico falando isso, porque normalmente a gente chega no médico, ele é o pré-farmácia, né? Ele é o pré-farmácia. Tipo, o que você tá sentindo? Dor de cabeça? Fala, dipirona. 1 grama, toma, né? A gente tá muito acostumado com isso. Aí, pô, além dele passar, né, tudo que ele precisava passar, etc, conversou comigo, ele falou, olha, inclusive sobre o sono, quando ele começou a falar de sono, eu falei assim, mano, a medicina tá mudando pra caramba, né? Eu achei super interessante, aí eu parei e pensei assim, falei, nossa, meu sono deve ser horrível então, porque 10 horas eu tô acabando a mentoria. E aí eu vou comer. E aí eu tenho um mecanismo de recompensa que sempre que eu acabo a mentoria, eu gosto de comer ou um hambúrguer ou uma pizza. Então toda segunda e quarta-feira... À noite, né, isso? À noite, claro, 10 horas da noite. 10 horas da noite. Isso aí, quando assim, você pede antes de acabar, né? mas eu peço mais depois, ainda. aí chega 11 horas da noite, entendeu? Aí eu como, aí eu arrumo um migué pra a Jaque fala, vamos dormir. Eu falo, não, comi agora, não posso dormir agora não. Vou fazer 1 quilo. Vou fazer 1 quilo, entendeu? Aí pega um episódio de uma série, assisto até 1:30. Aí eu ia dormir. Agora eu tô mudando isso. Mas é muito sofrido, cara. É muito sofrido, porque quando você vê, você já tá tão habituado com aquilo que você fala assim, mano, não dá não, velho. E é muito fácil desistir. Sim. Sim. E aí É eu muito posso fácil. falar só uma coisinha sobre Pode. isso aí, é que a gente, não é só trade não, assim, assim, o que eu observo é São Paulo, eu acho que o dia a dia, eu acho que todo mundo, acho que nem São Paulo só, acho que todo mundo, né? A luz elétrica, né, mudou muito a rotina da humanidade, né? Porque Sim. assim, por que é importante 10 horas dormir e acordar 6, 7 horas? Essa questão do sol, isso tem a ver, tá? Porque a liberação, que você lembra que eu falei sobre a liberação hormonal? Ela não é, ela vai nesse ciclo circadiano. O que é esse ciclo circadiano? Vamos supor, meio-dia, não dá aquela fomezinha, aquela vontade de comer, quando chega mais pro finalzinho da noite, a gente tá com aquela vontade de dormir, na hora do jantar a gente tá com aquela vontade de comer. Então, isso tudo é o ciclo circadiano, esse ciclo que se repete todo dia. E a gente tá mudando isso, né? Então, a gente tá o quê? Com a luz. O que acontece pra gente liberar a melatonina? A gente tem que ter escuridão. Na escuridão, aqui o nervo óptico aqui, ele vai ver que não tem luz nenhuma, ele começa a liberar mais melatonina, aí começa a dar sono na gente. Só que o que tem? Luz, tela de celular. A gente fica, não, vou no celular que o celular vai... Minha filha fala isso, não, pai, eu tô aqui no celular que eu vou relaxando com isso. É um engano, porque aquela tela ali, ela tá inibindo essa liberação de melatonina. Então, é tudo pra gente não viver da maneira fisiológica. Aí a gente vai dormir tarde, a liberação de melatonina já vai ficar dificultada. No outro dia, se lembra que eu falei que de manhã o cortisol começa a subir? E aí já começa a ter toda essa alteração, a gente quebra todo o ciclo circadiano e a gente vai pro adoecimento, a gente vai adoecer. E ponto. Aí porque mesmo quando a gente dorme na frente da tela? Aí pior ainda, né? Porque a gente tá, né? Então, aí o que acontece? O teu sono não é tão... O teu sono não vai ser tão reparador, tá? Então, assim, tudo isso vai influenciar. Por isso que é importante dormir 10 horas. Eu falo para o doutor, dormir 10 horas e ri na minha cara. Porque o pessoal não dorme 10 horas. É todo dia? Não. Fim de semana, um sábado... então, uma vez ou outra, ok. Mas assim, o nosso corpo gosta muito dessa rotina, sabe? Acordar, comer tal hora, né? Sim. E outra, sobre comer à noite. Eu falei pro Vasco quando ele foi lá, comer à noite é a pior coisa. Porque assim, hoje em dia a gente está estudando muito sobre cronobiologia, né? O seguinte, eu li um trabalho que eles fizeram assim, ó, tiveram 2 grupos, né? Para um grupo de pessoas eles deram X calorias por dia e para o outro grupo deram as mesmas X calorias. Só que eles limitaram o horário. Você pode comer qualquer hora, comer essas tantas calorias. O outro não, você vai comer até tal hora, até 19 horas você vai começar a tal hora. Nesse grupo, onde tinha limitação de horário, eles não engordaram. Agora, naquele outro grupo, com o mesmo número de calorias, eles engordaram. Então, o que a gente vê? Que não é nem tanto o que você vai comer, mas o horário que você vai comer também vai interferir. À noite, pessoal, o nosso movimento peristáltico aqui do intestino para. Então, você vai comer essa pizza aí, você vai fermentar ela até o outro dia, que ela vai ficar parada no teu intestino ali, e você vai também... Essa é uma hora que a gente armazena,
sabe? A gente não vai gastar essa caloria. Então tem estudo também sobre isso, sobre que qual que é a melhor hora de você se alimentar, aquela hora que você pode fazer uma refeição mais copiosa, assim. É o café da manhã até 2 horas da tarde. É nessa janela que a gente deve fazer a nossa maior alimentação. Que essa a gente vai gastar. Você vê aquele lutador de sumô, aquele cara que eles comem muito ali, ó, à noite, porque eles acumulam, vai armazenar. E o nosso corpo, ele quer armazenar. Ele quer armazenar caloria para ele poder sobreviver, né? Isso aí que ele quer. Então, assim... Então, isso é importante. Então, assim, 2 coisas. Então, a rotina, a gente tem a rotina, e esse sobre hábito compensatório, isso é muito comum, tá? Do cara trabalha. Eu vejo muito empresário assim, trabalha o dia inteiro, nem come. O cara nem come. Aí chega de noite, ele arregaça. Aí pede pizza, vai comer pra caramba e depois vai querer dormir. Né? Sendo que tá tudo ali, ó, vai querer dormir. Viu uma série, igual você viu aquela série lá, um cara matando o outro, quem falou não sei o que, aí você vai deitar. Doutor, eu tô com insônia. Você comeu uma maior refeição copiosa. Você viu um filme todo agitado. Você vai deitar, você quer dormir? Você tem que ir falando pro teu cérebro, ó, diminui a luz. Preparar ele. Vamos, Sim. né? Vamos diminuindo, vamos... Por quê? O sono. Porque eu começo a minha consulta pelo sono. O sono, só. Parkinson e Alzheimer. Por que a gente tá vendo tanto Parkinson e Alzheimer? Doença neurodegenerativa. E o que é o melhor... O que predispõe mais a doença neurodegenerativa? É sono, privação de sono. Sim. E tem muita gente com privação de sono aí. O cara tá dormindo 4 horas, ou o cara vai ficar lendo, entendeu? E o cara agitado não consegue. E aí, isso com o tempo, a conta vem, porque é a mesma coisa que a gente fala, que é aquele limite biológico. Vai pagar a conta, e não tem negociação. Sim. E até Vai ter que falando, essa questão do sono para nós que somos traders é super importante, porque você dorme mal. Aí você chega ali no mercado já cansado, sem foco, sem nenhuma disposição. Como que você quer tomar alguma decisão desse jeito? Aí você vai tomar café, vai querer suplemento, vai tomar... Exatamente. Né, aqueles suplementos para... Ficar energético, Red Bull, né? Então, assim, isso também tem um tempo aí para isso aí poder... E a privação do sono é muito prejudicial. Muito prejudicial. Principalmente na tomada de decisão. Vocês falaram de 2 coisas bem interessantes aí que hoje são comuns, né? A primeira é que, ao menos na Faria Lima, Venvance é igual... é igual sal no arroz. É garantido. Tipo, a galera usa muito, né? Todo mundo tem TDAH, né? Todo mundo. O cara tá performando mal ali no trabalho dele, seja lá o que for, ele tá, enfim, TDAH. Tanto que, às vezes eu tive, antes de ir lá, eu tava com uns episódiozinhos assim de esquecimento. Cara, esquecia. Às vezes tava falando alguma coisa, de repente eu parava e dava uma tela branca. Eita, esqueci o que eu ia falar. E aí, esquecia. E aí eu ficava pensando, falei, tava com dificuldade em focar, tava com dificuldade em performar, né? Tava muito mais sofrido do que antes. Você deve lembrar do que tá falando. Eu falei, gente, esse mês foi bom, mas esse mês... Nossa, parece que eu cheguei no final do mês e, meu amigo, tá... Putz, que pariu. Parece que pra fazer a mesma coisa que eu fazia antes, eu sofri muito mais, né? E eu lembro que tinha muita gente que falava assim, Vasco, você não tá com TDAH? Eu falava, gente, TDAH, todo mundo tem essa porra, porque tudo é TDAH, né? Eu conheço muito trader também, que tá assim, que pendura no Venvance, cara. Agora, qual que é o efeito de fato desse Venvance, né? Essa porra é pra quem tem TDAH, ou não, às vezes a pessoa não tem, mas tá com um distúrbiozinho, aí toma, aí para, etc. Enfim, porque assim, me parece... que é difícil largar esse negócio depois, né? Sim. Então... Outra coisa também, eu vi na internet, só pra você falar depois disso, Claro. eu vi na internet que não é bom você tomar o café até uma hora depois que você acorda, justamente por causa do pico de cortisol do dia. E aí, se isso procede e tal, e qual que seria uma boa... Tá. Então, falar primeiro do Venvance. O Venvance, ele é uma anfetamina, né? A anfetamina que a galera tomava pra emagrecer antigamente, né? Aí a anfetamina foi proibida, mas ela é um fármaco que ela aumenta a atividade cerebral, né? Então, assim, para alguns casos de TDAH, ela realmente, a gente pode utilizar, né? E também para o emagrecimento, na nutrologia, a gente usa uma dose menor, porque também ela não dá fome. O pessoal que usa a Venvance não dá fome. Então, assim, assim, para quem
pensa assim, um cara que tá meio acima do peso e que quer, tipo, tá meio cansadão e tal, que é aquela pílula, o Venvance vai cair como uma luva, porque assim, pensa só, esse cara que tá esgotado, esse cara que não dorme bem, esse cara que não come bem, esse cara que tá acima do peso, ele vai tomar um Venvance. Cara, melhorou? Porque assim, cadê o cansaço dele? Não vai ter. Porque ele vai mascarar tudo aquilo, então ele vai ficar multitarefa, ele vai bum, bum, vamos fazer. E outra, ele não vai comer. Ele não vai querer comer. Então assim, é por isso que a galera da Faria Lima gosta, e também o pessoal do pré-vestibular, né? Que também quer, isso e Ritalina que eles usam muito, Sim. tá? Por quê? Porque também aumenta a atividade cerebral, tá? Mas é a mesma coisa, de você querer a pílula mágica para poder... Vai funcionar, até por um curto período, é isso que eu tô falando assim, sobre performar. Vai performar por um curto período de tempo, eu acredito até que vai aumentar. Mas assim... Sim. Ao Você longo vai fazer, prazo. o cara pode estar escondendo, o que ele está escondendo? Ele está escondendo privação de sono, né? Ele está aumentando a possibilidade de ele ter uma doença neurodegenerativa, de outras doenças também associadas, né? Então, assim, a curto prazo existem caminhos, né? Porque assim, aí a pessoa vai para... São os psicofármacos, são os anabolizantes. O cara, ele quer aquela pílula mágica, eu vou Sim. por esse lado, mas isso é muito tentador. Eu vou por esse lado aqui mais fácil, tá? Mas assim, não é o caminho. Assim, não é um caminho que a gente... É um caminho meio até sem volta, né? É como os anabolizantes também, né? O pessoal começa a usar aquilo ali, é um caminho sem volta. O cara depois, ele não vai, né? Ele não vai querer porque tem aquele lado bom que ele não quer deixar. Sim. É como o Venvance também, né? E uma outra coisa sobre foco, eu queria falar sobre foco. Assim, sempre, por que eu começo a falar de sono? Por que eu começo a falar de como é que tá comendo, como é que tá vivendo? Porque assim, sempre a gente faz MEV. O que é MEV? Mudança do estilo de vida. A pessoa chega com o estilo de vida bagunçado. Assim, a minha função é falar assim, vamos dar um jeito aqui, tá? E o que a gente quer arrumar um pouco mais rápido, a gente pode até fazer um pouco de medicação. Mas vamos dar um jeito aqui, que vai dar uma organizada muito. Então, a gente tenta organizar o sono, a comida, o treino, dar uma energia para ele. Só aí ele vai sentir que a energia vai vir, tá bom? E outro é o foco. Outro dia eu achei uma coisa muito interessante. Sabe o que é uma das coisas que a gente consegue focar e tá mais... A gente não tá presente. A gente não tá presente, tá? Assim, eu sou budista, né? Então, no budismo a gente tem essa questão da meditação e da gente estar presente. Eu tô presente aqui. A gente só tá presente hoje em dia, acho que só na hora que tá transando. Porque tá todo mundo com o celular toda hora, checando o celular. Boa. A única hora que eu acho que a gente não pega o celular é na hora que a gente tá transando. Ali a gente tá presente. Porque o resto me diz e no chuveiro. Mas já tem. Eu já vi outro dia, eu tava passando lá o feed, eu vi um negocinho que o cara tinha, do chuveiro ele via. Indo no banheiro de manhã. Quem não? Pega o celular pra ir. E o ruim é que você começa a fazer tudo no automático. Exato. E a sua cabeça, tá trabalhando. Entendeu? Então, por que a falta de foco? É distração. Elemento distrativo. No budismo a gente aprende isso. É elemento distrativo. Tira essas distrações. Sim. Tira a tela um pouco. Entendeu? E aí você vai realmente... Aí você vai focar no que realmente é importante, né? Sim. E também ter a hora de ócio. Essa hora de você... Tem uma hora daquele negócio que te brilha o olho. O que você quer fazer que você tem vontade de realmente fazer? Sabe? Isso é muito importante a gente fazer também, né? E diz quando a gente tem... Ou então assim, você já sabe, assim, às vezes você tá no trânsito, assim, de repente você desfoca. Você tá ali, mas você tá pensando em outra coisa, né? Então, aí... O que os caras descobriram? Que nessa hora que você faz isso, você faz conexões cerebrais que você não faz quando você tá muito aqui. Entende? E é nessa hora que você produz mais coisa criativa. Porque assim, os caras, esses neurocientistas, eles começaram a ver o seguinte, faz assim, olha para aquela luz, aí eles viam qual que é a área do cérebro que tava agindo. Mexe com o teu dedo da mão direita, aí ele via qual era a área. Tudo por neuroimagem, né? Observava isso. E aí um cara falou assim, quando a gente não tá pensando em nada, e a criatividade, onde que acende? E viram que era nessa hora. Então assim, por isso que é importante a gente ter um ócio, porque é aí que a gente conecta ligações cerebrais ali que a gente não faria. Né? Tem um cara até que antes de dormir também a gente faz isso. Às vezes a gente tem umas coisas, pensei nisso aqui, não é? Às vezes você acorda com os negócios assim, por isso que você fez conexões cerebrais improváveis de serem feitas se você estivesse pensando naquilo ali de fato, sabe? A criatividade, ela não vem, parece que ela não vem dali, tipo, eu vou pensar nisso aqui, eu vou ter uma coisa que não vem ali. Não é uma conexão cerebral óbvia, é uma coisa que
né? Igual o Steve Jobs, que conexão cerebral que aquele cara fez, cara. Aquilo ali foi alguma viagem, alguma coisa assim. Mas é isso aí que os caras querem descobrir. Então, assim, parece que nessa hora de ócio, isso é importante pra gente, ou até, de repente, na tomada de alguma decisão que vocês não iriam tomar, assim, pensando cartesianamente ali no trade de vocês, né? Tá. Ali você, cara, isso que é importante também, performar bem, você ter isso. Você Parar ter ali essa... os 3 segundos pra analisar, é isso mesmo. Exato, E e aí quando você para muito racional, você não consegue ver isso. Agora, quando você tá desliga, sabe quando, é igual o trânsito, eu acho que acontece isso muito comigo no trânsito. Você tá ali, mas, cara, você vê se já tá viajando em outra coisa. Você fala assim, cara, tô pensando, que ligou aquela área ali da criatividade. Sim. E aí, só voltando a falar do foco, é isso, assim, Tá. o foco, a gente não tá focado. A gente não tá focado. Tem gente que tá na minha consulta, tô conversando com a pessoa tá checando o celular. Não tá focado, nunca. E assim, o que eu tô falando pra ele, pra pessoa, é uma coisa super importante pra mim, do bom. Porque assim, ó, pra mim, só abrindo aqui um parênteses, quando tem paciente que vem fazer tratamento de obesidade e tal, a gente faz, hoje em dia tem medicações poderosíssimas para o emagrecimento, né? Só que sabe o que melhora? Quando, por exemplo, a pessoa vem comigo na primeira vez, como é que tá o sono? Atividade física, como é que tá o teu... Aí eu vejo como é que tá o recordatório alimentar, como é que tá a vida da pessoa. É impressionante. Quando a pessoa depois... Como é que tá o sono? Ah, doutor, eu tô dormindo 10 horas, eu tô não sei o que. Antes tava dormindo meia-noite, 1h da manhã. Ah, não, eu acordo, eu vou treinar, aí eu tô... Cara, isso me dá até arrepio, porque assim, é isso que eu queria. O resto você compra na farmácia. Você compra em qualquer lugar, mas aqui você mudou o estilo de... Sim. Isso que vai dar saúde pro cara. É isso que... É quando ele entender que aquilo ali vai realmente trazer um significado pra ele e vai dar longevidade pra ele. Tipo assim, valeu. Assim, isso que eu queria que ele pegasse. E ele pegou. E pra mim, isso é... O resto, a gente compra na farmácia, ali na esquina. Mas eu vejo que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de fazer o básico bem feito. Exato. Eles querem uma Pílula pílula milagrosa. Algo que vai dar, resultado... Você tá falando de muito trade ou da vida? Dos dois. Eu ia fazer esse link, né? Porque ninguém tá disposto a comer bem, beber água, fazer atividade física. Agora vamos trazer pro trading, respeitar o gerenciamento de risco. O pessoal quer o quê? Setup milagroso. Comprar na barra tal que vai te dar, ó. É 0 loss de preferência, porque o dia de loss pra ele é o dia E de aí? fúria, é o dia que ele... Você tá, como que eu vou dizer, disposto a fazer o certo todo dia? Tá. Mexer na sua base? Eu vejo que essa é a importância. Você falando... Isso, eu só pra complementar. E por que de repente as pessoas... Todo mundo sabe, viu? Se eu te perguntar, antes de você ir no meu consultório, você sabia. Que era bom de dormir, o que era bom pra Claro, comer, claro. se é bom treinar. Você sabia. Sim, Eu não preciso falar. Com Mas certeza. eu falo porque é minha função falar. Sim. Mas por que as pessoas não fazem? Porque elas não veem essa recompensa imediata. Sim. Quando a pessoa começa a ter essa recompensa a curto prazo, ela até acha que essa recompensa ela existe. Só que quando ela não vê, ela não valida, ela esquece. Mas Sim. quando, por exemplo, paciente, às vezes, muito obeso chega, que tá com a performance, principalmente homem, uma performance sexual ruim, a libido ruim, tudo ruim. E aí você dá uma ajeitada, ele começa a ver a curto prazo, aquilo tudo tá melhorando. Aí ele se anima, porque ele já viu ali, ele teve um feedback muito rápido de, ok, tá legal. Você sabe, tipo assim, isso aí já deu um feedback. Então ele já vê que mesmo ele não conseguindo o objetivo dele, que é chegar a perder X quilos, ele já melhorou ali, ó. Então o caminho pra ele já vai ser bom. Então eu acho que aí ele vai. E aí eu não sei do trade, mas assim, eu acho que também, assim, dessa recompensa não vir logo, dessa recompensa, Sim. ela demorar, talvez faça, porque assim, se você perguntar pra qualquer um, todo mundo sabe tudo de saúde. Sabe que horas vai dormir, sabe qual alimento que é bom, Sim. qual alimento que não é, sabe de tudo. Eu acho que o problema é que hoje a gente vive numa sociedade imediatista. Todo mundo quer tudo pra ontem. Ninguém tá disposto a viver o processo. Isso, e outra coisa, só voltando a falar do cara do Venvance, por exemplo, o cara tá dormindo mal, Sim. o cara tá um mega trabalho, muito trabalho, o cara, celular, o cara não para, aí o cara chega lá e fala assim, doutor, o que o senhor vai me passar? Cara, vamos pro básico. É igual assim, vamos comer, dormir e viver? Vamos pro básico. Aí ele quer uma pílula, ele quer alguma coisa que eu vou piorar ainda mais a saúde dele. Sendo que ele não bebe nem água e nem come. Você entendeu? Então assim, vamos pro básico, né? É igual, né? Então assim, o óbvio, Sim. né? Mas o óbvio precisa ter dito. Igual o pessoal fala assim, se pergunta pra criança, como é que você vai colocar pergunta pro adulto, como é que você vai colocar uma girafa dentro da geladeira, sabe dessa? Aí o adulto fala assim, não sei.
Aí você pergunta pra criança, ela fala assim, eu sei, eu abro a porta da geladeira, coloco a girafa e fecho a porta. Daí se perguntar para o adulto de novo, como é que eu vou colocar o elefante? Aí ele vira as costas pra você. Aí a criança fala assim, como é que você vai colocar? Eu sei, abro a porta, tiro a girafa, pego, coloco o elefante e fecho a porta. Porque é óbvio, a coisa assim, aí a gente fica... Patinando. Patinando, mas assim, volta pra esse básico aqui, ó. Não precisa de Venvance, você não precisa de Venvance. Sim. Tem gente até que precisa, tá? Por isso, né? Tem Sim, gente até claro, que vai, claro. sabe? Mas assim... Mas não é todo mundo, né? Mas não é todo mundo, né? Não é todo mundo. Não é a Faria todo Lima mundo, inteira, não é todos Não é os todo três. mundo, né? Analisar casa a casa. Agora, respondendo sobre o café, ele é... Tem vários trabalhos sobre o café, principalmente na psiquiatria, tá? O café, ele é um alimento, né? Assim como o chocolate também, tá? Ele é maravilhoso. E o café, ele melhora a nossa atividade cerebral, tá? Agora, em relação a horário, isso aí não... Eu nunca li nenhum estudo que realmente comprovasse isso, né? O horário que você vai tomar né? Só que o que eu tenho para falar sobre o café, para as pessoas que não dormem bem, a gente fala para tomar o café só até as 16 horas. Por quê? Porque ele ainda vai ser metabolizado, tem outras meias-vidas que aí pode atrapalhar no sono, né? Então, para quem não dorme bem, assim, mas o café, ele é muito bom, do ponto de vista nutrológico, do ponto de vista até para cognição, ele é muito bom. Legal. Ô Andresa, você que é trader mesmo, Sim. esse tal de ócio que ele falou aí, por exemplo, você tem isso? Você, de vez em quando, você pega uns períodos mais, assim, reflexivos com a criatividade ou não? Olha, Vasco, eu confesso que isso aí foi algo até que a minha terapeuta teve que puxar minha orelha. Porque... A hora de não pensar em nada e simplesmente esperar o pensamento vir. Principalmente que a minha consulta com ela é às 7, né? É a hora que eu tô ali ligada. 7 da que manhã? Não, 7 da noite. 7 da noite. Não, Tá. é por volta de 6 horas. Eu saio de lá às 7. Então eu chego lá já super agitada, né? Já trabalhei, já fiz o que eu tinha que fazer em casa, já fui pra academia, então eu chego lá, ó, ligada no 220. E eu vejo que isso acontece sim, mas eu sempre tento me policiar. Porque, de fato, é isso. Você tá presente, mas a sua cabeça tá pensando no que você vai fazer mais tarde, no que você vai fazer amanhã. Mas eu só tive essa percepção quando eu tomei um puxão de orelha. Porque pra mim era automático. Era normal, era algo normal na minha vida. Eu não via problema nisso. Até Não tem, nesse momento. não tem algum alimento assim que ajuda a ansiedade, não, por exemplo? Ajuda a ansiedade. Sei lá, algum alimento que é bom pra quem é ansioso, por exemplo. O cara que tá ouvindo a gente, ele fala assim, cara, não tem alguma coisa que eu possa comer que me deixe menos ansioso? Ou existe algo que tende a deixar o indivíduo mais ansioso, por exemplo? Sei lá, se comer muita gordura, acontece isso, que no final das contas desemboca, sei lá, num aumento do nível de estresse, de cortisol, sei lá, alguma coisa assim. Existe isso ou não? Os alimentos mais gordurosos e com mais carboidratos, assim, os mais calóricos, eles tendem a dar aquele pico glicêmico e tendem a dar essa ansiedade. Agora, a glicose também, por si só, ela dá uma, sabe? Ela dá uma acalentada também. Ela dá uma relaxada. Dá. Tá? E não é o doce. Tá. Não é o doce, é a glicose. Eu não diria nem também só isso, né? Também trazendo um pouco ali pro lado mental, a comida que vai te trazer o conforto pode ser aquela que vai te acalmar. Então tem gente que não é nem pelo nutriente em si. Exato. Mas pelo tipo de comida. Às vezes é uma comida que a avó fazia, que a mãe fazia, aí é o cheiro, o sabor já dá uma acalmada ali no coração, né? Então tem muito isso também, né? Assim, quando a gente fala de nutrição, principalmente, aí a gente puxa para os dois lados agora, tanto para o Fábio quanto para a Andresa. Hoje se fala muito de suplementação. Suplementação hoje, eu lembro que quando eu tinha acho que 15 anos de idade, 16 anos de idade, eu entrei na academia e aí existia uma creatina. Tava começando a creatina. Cara, cê é louco. Teve um médico, que eu não vou nem citar a especialidade, enfim, mas porque quem conhece a minha mãe aí vai saber e tal, então eu não vou nem falar. Porque na internet é assim, você pensa que só o pessoal do trade tá te ouvindo, de repente você descobre que seu tiozão, o Zezinho lá, que não sabe nada, nem que é mercado, tá te ouvindo também, né? Ele virou pra minha mãe, ele falou, você não deixa ele tomar isso aí não, você vai parar o rim dele. Falei, caralho, velho. Porque ele tava mó bom, porque eu tava tomando, e aí, tipo, né, ela te dá ali uma no comecinho do treino, uma forcinha extra, você fica ali um pouquinho mais, sabe, animado, e aí dá aquele pumpzinho temporário também, parece que o seu bracinho tá, né, enfim, e aí, pô, não se conhecia muito sobre
inclusive, na época, né? Então, hoje se fala muito de creatina, hoje se fala muito whey, hoje não, parece que na casa de todo mundo tem whey hoje, do pobre, do rico, de todo mundo, né? É realmente necessário a gente suplementar? Essa suplementação é realmente necessária? Ou a gente, já que vive na correria, né? Tipo, a gente fala, bom, eu posso comer um bife agora e depois depois de 3 horas, comer mais alguma coisa bem comida aqui. Não, eu vou suplementar aqui tudo junto de uma vez e tal. Fica mais ou menos porque eu tô correndo. É realmente necessário isso? Ou nos alimentos a gente encontra tudo que a gente precisa e tá tudo certo? Porque essa é uma dúvida legítima que eu tenho há muitos anos, inclusive. Tá bom. Esperei por esse momento muito tempo para perguntar. Então, eu vou responder primeiro sobre a creatina, essa questão do rim, né? A creatina no Brasil, ela demorou um pouquinho para entrar, para ser aprovada. Por quê? Porque tinha essa questão da lesão renal, tá? E assim, podia ou não podia determinar a lesão renal. E aí o pessoal da Unifesp, eles ficaram, acho que mais de um ano, tentando pegar grupos, né? E assim, é isso aí. Quando a gente ainda não tem uma regulamentação de alguma medicação, de alguma substância, a gente tem que fazer isso e a pessoa tem que concordar. Assim, eu não posso achar que vai dar certo, né? Se eu for fazer esse ensaio clínico, eu tenho que fazer isso num centro, e aí o paciente tem que concordar. Então foi feito esse estudo aqui no Brasil para poder liberar, e viram que até tal dose, né, da creatina, ela segura, ela podia ser liberada, e daí para lá a creatina foi liberada, mas ela... E nessa proporção que a gente consome hoje, ela não tem problema de dano renal, né? Mas assim, tem paciente nefropata, aí sim, tem algumas exceções que a gente precisa entender e ver se o paciente tem indicação ou não de creatina. Mas o paciente saudável, tudo, o que a gente usa de creatina não vai trazer nenhum prejuízo renal. Agora, sobre suplemento, né? Então, isso aí sobre suplemento, whey, ele é whey, os dois mega pesquisados é whey e creatina, tá? E o whey e creatina são os dois que têm benefício do ganho de massa muscular, ponto, tá? Agora o whey, o que é o whey? O whey é uma proteína, tá? Então assim, se eu comer, a gente tem uma necessidade básica de proteína diária, tá? No homem é uma e na mulher é outra. Se eu consigo bater essa necessidade proteica, eu não preciso suplementar teoricamente com whey, eu não preciso, tá? Suplementar, só que como você falou, minha vida é corrida, não sei o quê, e aí o que acontece, eu não comi, aí eu só, vamos supor, tem gente que não toma o café da manhã, almoça, come um bifinho e de noite não come mais proteína nenhuma, então Sim. precisa suplementar. E o whey, o que é? Numa dose deles, é de 25 a 30 gramas, dependendo do fabricante, a gente consegue colocar ali bastante proteína não é num volume muito grande. Então, ok. Então, se a gente não consegue bater aquela meta ali diária, a gente vai fazer o cálculo para o paciente, a gente pode suplementar com whey, tá? O whey é muito bom, uma estratégia muito boa para a gente usar, principalmente com paciente obeso, que quer perder peso. É muito bom a gente usar de manhã, antes do treino, porque 1 hora antes do treino, o que ele faz? Quando a gente usa só whey, eu acordei, tomei whey e fui treinar, ele libera a glicose que está no fígado, tá? Ele faz essa liberação, então você não precisa nem de carbo ali. No treino eu vou começar a liberar o quê? Essa glicose hepática. Então ele faz isso. E outra, a gente usa também no paciente diabético tipo 2, naquele que não usa insulina, né? Por quê? Porque ele traz uma estabilização da insulina durante o dia. Então o whey é como se fosse um remédio, tá? O whey, congresso de obesidade, whey, vai falar de whey. Porque, assim, traz muito benefício, Sim. tá? Legal. E quando a gente coloca uma dose maior de proteína no paciente que está treinando, isso também melhora para que ele tenha um anabolismo muscular, que ele ganhe massa magra, tá? E os estudos também falam da creatina. Então, são dois que a gente não tem. Eu falo para o paciente, você quer primeiro, como eu sempre falo, vamos para a base. Vamos comer primeiro, né? Comer é bom, né? Vamos comer proteína, vamos comer a carne, vamos comer a proteína ali. Comer os ovos lá, não precisa ser igual a Graciane, né? Mas come os ovos de manhã, né? Vamos tentar Sim. colocar ali primeiro no alimento. O que não deu no alimento, a gente suplementa, né? Então, assim, tem paciente, por exemplo, eu trato também de paciente pós-bariátrico, fizeram cirurgia bariátrica, eles têm problema de ingerir muita proteína, então é um ótimo recurso, porque você vai conseguir, num pouquinho daquele ali, você vai conseguir, ele tem um volume mais restrito de Sim. você usar a proteína nele. Então, sim, é uma ótima estratégia. Agora, sempre com alimento. Primeiro alimento.
né? E agora tem, principalmente a creatina, tem algumas outras indicações, como no veganismo, né? Porque aí você tem a fonte alimentar da creatina, você tá mais baixa, então desses pacientes é interessante suplementar, né? Vegano e vegetariano, a gente tem que fazer umas suplementações a mais, né? Sim. Apesar de ser uma ótima, assim, não tô falando mal do vegano, nem muito pelo contrário, ela é uma ótima, é um ótimo Estilo. alimentar, só que às vezes precisam fazer algumas suplementações, tá? Entendi. Mas ele é anti-inflamatório, é uma dieta. É uma dieta muito, muito anti-inflamatória. Mas precisa fazer algumas, assim como o carnívoro, né? O carnívoro também. A gente Sim. também tem algum, né? E uma dieta muito mais, muito mais oxidativa, muito mais inflamatória. Tá, mas assim, voltando dos suplementos, é isso, né? Então, quando o paciente chega, aí, o que você vai fazer primeiro? Vamos fazer essa base, né? Ah, não dá? Aí a gente pode colocar o whey como suplemento, não como um alimento, né? Vamos botar a base do alimento, não der suplemento. Boa. O suplemento, ele não substitui o alimento, né? Ele entra como um complemento. Eu concordo bastante com isso que ele falou. Acredito que cada caso é um caso, tem que ser individualizado. Tem pessoas que vão conseguir bater a meta com alimento, tem pessoas que vão precisar inserindo o suplemento. E é isso, é a base bem feita e analisar cada caso. E uma coisa que eu acho importante lembrar é que o pessoal aí que é adepto ao whey, o whey, ele tem uma quantidade boa de proteína, como você falou, por dose chega a 25 a 30 gramas. E às vezes a pessoa já consegue suprir isso, comendo carne, ovo. Então, ter essa atenção para não ter uma alimentação, né, uma dieta super proteica, né, que não é legal. Ele falou que não é muito bom você comer uma comida muito pesada depois das 4, né? Pra você ser uma janta ideal, assim, pra você acordar de boas no dia e você ter um negócio... Boa pergunta. Tá, então... Quer que fale aqui no microfone? Pra sair? Tipo, o nosso cameraman, produtor Arab, né, da gringa aqui, fez uma pergunta pro Fábio que é o seguinte, falou, cara, beleza, não é legal eu comer muito à noite ali, né, muito próximo de dormir também, etc, até pra não atrapalhar o sono e tal. Agora, o que é bom do indivíduo comer pra no dia seguinte ele poder tá bem, poder, vamos lá, ter minimamente o que ele precisa, foco, paciência e estar se sentindo bem. Né? Na janta ali, à noite, o que é? Tá, então assim, aí tem duas recomendações, né? Primeira coisa para todo mundo é comer pelo menos 4 horas, respeitar as 4 horas para você poder dormir, né? Então assim, se você for dormir 10, calcule 4 horas antes para você poder para poder jantar. O jantar, em geral, ele precisa ser menos calórico do que o almoço, como eu falei, porque ali a gente vai acumular mais. E outra coisa também, não tem que ter carboidrato no jantar, não é isso. A nossa dieta adequada, ela tem que ter carboidrato, gordura e proteína, tá? Então isso tem que ter todos os elementos, tá? Só que ali à noite, se a gente quer, depois de uma certa idade, principalmente nas mulheres que menopausaram, e homem também, quando vai começando a ficar um pouquinho mais velho, vai começando a acumular mais, a gente não coloca tanto carboidrato ali à noite. Tá, então a gente tenta colocar uma alimentação, coloca proteínas, uma salada. Poder colocar carboidrato? Pode, mas existem os carboidratos do bem, existem aqueles carboidratos do mal. Você não vai colocar industrializado, carboidrato. Agora, se você pode colocar um legume, uma batata, isso aí é carboidrato que uma mandioquinha, isso aí é um carboidrato que ele vai te dar um índice glicêmico mais tranquilo, tá? E, claro, evitar alimentos hipercalóricos ali à noite, tá? E lanche também, pão, né? O pessoal vou comer só um lanchinho. Ou então vou tomar uma sopa. Tem a sopa da noite também. Depende dessa sopa, né? Porque aí o pessoal põe na sopa abobrinha, coloca batata, coloca só carboidrato. Macarrão, pra poder dar uma, né? E vai comer à noite, né? Então assim, tá? Então é isso aí. Em geral, assim, baixar um pouco o carboidrato da noite, né? Pra gente poder... não ter esse acúmulo maior aí. Eu ia perguntar pra você, pra você complementar isso aí, também eu já li que se você comer banana antes da noite é bom pra você dormir, porque
Ela te ajuda no sono, é verdade? Banana é bom pra dormir. Fonte, Instagram, Fonte, as vozes da minha cabeça. Facebook. É porque hoje em dia, deixa eu só falar, hoje em dia, pessoal, tá uma moda de suplementar magnésio. É moda, Tá. né? Todo mundo quer suplementar magnésio, tá? E aí, talvez, isso aí deve ter vindo por causa da banana, deve ter uma fonte de magnésio, aí o pessoal vai comer banana pra dormir melhor e assim, entendeu? Mas a quantidade da suplementação, você tem que comer um cacho de banana inteiro. Então, no mínimo. é igual aquela cúrcuma também. Então, e outra coisa também, tem toda a medicação e qualquer coisa, tem aquele efeito placebo. Tudo. Sim. Né? E assim, quando é picada, mais ainda. Se você for fazer uma medicação, 10% tem efeito placebo. Se eu for te dar um remédio agora, pode não ser nada. Melhorou. Se eu for picar ainda, se for injetável, tô sentindo tudo, doutor. E isso já fizeram estudo. Porque tudo tem esse efeito placebo de falar que é, entendeu? E não, então, assim, da banana tem que fazer um estudo, né? Pra gente poder ver realmente se melhora o sono ou não. Sim. Mas o que eu ia falar em questão dessa refeição à noite, né? Eu acredito que é muito importante fazer uma refeição leve, pra pessoa conseguir dormir bem. Isso. Porque às vezes acaba comendo muita gordura, algo que é muito pesado, e aí você não vai conseguir dormir bem, pode te dar azia, desconforto, e aí é aquela noite de sono que você dorme e acorda, e essa refeição tá muito salgada, às vezes uma pizza, você vai acordar toda hora à noite com sede, Carne, né? carne. Então é muito importante ter atenção coisa no leve, que você vai pena comer. de galinha, espuma. Bem leve, né? De preferência pouco, né? Você acha que operar em jejum tem alguma vantagem? Porque se fala muito em jejum hoje também, né? O jejum intermitente, o jejum, como se o jejum fosse a salvação pra muita coisa. Eu confesso, eu não sei, eu não faço a menor ideia. Eu mal, entendo de análise técnica, né? Tô ali, enfim. Isso é polêmico. Eu acho que Que cada você caso acha? é um caso. Se eu ficar em jejum, eu vou desmaiar. Tá. Vai dar 3 horas, eu tô lutando piripaque. Tá. Só que tem gente que gosta de treinar em jejum, né? E até rende super bem. Então eu acho que cada caso é um caso. Eu não recomendo pra todo mundo. Mas e aí, a gente recomenda essa porra pra quem, Então, então? vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre... Eu gosto muito de jejum intermitente, tá? Mas assim, eu concordo com ela. Não é pra todo Não é pra mundo, todo tá? mundo. Não tem indicação pra todo mundo. Só que pra alguns pacientes é muito bom, tá? E o cérebro trabalha bem com jejum, tá? Explico agora por quê. O jejum intermitente, assim, pelo menos 16 horas, né? Você ficar 16 horas em jejum, e eu falo pro meu paciente começar o quê? Ó, por exemplo, se ele jantar às 7 horas da noite, ele só vai comer no outro dia 11 da manhã. E nesse horário aqui, pode tomar água, chá e café sem açúcar, tá? Só, tá? E aí, você, doutor, vou ficar fraco no primeiro... Paciente com indicação, paciente diabético tipo 2, o paciente do pré-diabetes, se você fizer isso, melhora. Melhora ele, tá? E aí, o que ele vai fazer? Doutor, eu vou passar mal. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos começar 12 horas. Passou mal? Aí vamos fazer 11. Ah, melhorou 12, até a gente chegar a 16, tá? Porque isso é cetoadaptação, tá? Você precisa adaptar. Nem todo mundo está preparado, mas só lembrando aqui, voltando a falar quando a gente era homem da caverna, não sei se eu te falei isso na minha consulta, quando a gente era homem da caverna, o que acontecia? A gente comia um dia, né? No outro dia não tinha comida. No outro dia não tinha comida, no outro dia não tinha comida. Aí no outro dia comia. A gente tinha que ter essa reserva. Por isso que nós, hoje, a gente acumula nessas gordurinhas aqui, nesse mundo de hoje. Por quê? Porque a gente, na nossa evolução, a gente foi acumulando essa gordura para quê? Para quando usar, para pegar e usar. Só que nós somos adaptados a isso. A nossa evolução é adaptada a isso. A gente precisa comer esse tanto aí porque a gente tem reserva. Tem gente que tem muita reserva, né? Porque, prova plana. Os que não tiveram essa evolução morreram no caminho. A gente veio de uma evolução que a gente vai armazenar sim. E a gente, hoje em dia, tem gente que come 5 mil calorias por dia. E esse cara, por isso que esse cara vai ficar obeso, porque ele vai armazenar. Ele tem essa adaptação. A evolução dele teve essa adaptação. Né? E aí, o que acontece? Então a gente, primeiro, saber que eu não vou morrer, tá? Claro, com exceções, mas eu não vou morrer, eu vou passar mal, vou, porque você imagina, eu tô acostumado com 5 mil, com 3 mil calorias, pô, não tem nada, não tem glicose. Aí o que a gente vai fazer? Como que funciona assim, rapidamente? Ó, a glicose, ela entra na célula, entra numa estrutura lá, o ciclo de Krebs, e dá energia pra gente. É assim, tá? Glicose. Só que essa gordurinha que a gente tem, a gente pode quebrar ela e fazer glicose, tá? Então ela tá armazenada, só que ela não tá na forma de glicose. Só que a gente, em geral, usa a energia vindo da glicose, da comida. Só que quando a gente não tem, a gente tem que fazer, opa, vou pro estoque.
estoque vai queimar o quê? A gordura. Vai botar ela em outra forma, mas vai entrar no ciclo e vai fazer energia. É isso que a gente faz quando a gente coloca o paciente 16 horas. Ele cetoadapta. Ele adapta queimar essa gordura e fazer o quê? Energia. Isso é cetoadaptação. A gente fica flex. A gente consegue Flex. é isso aí. Sim. A gente fica flex assim, a gente consegue tanto com a glicose quanto queimando, entendeu? E outra, melhora a performance cerebral e física. Fizeram um trabalho com ciclistas de jejum intermitente e os caras melhoraram todos os parâmetros. Sabe, ciclismo é aquele Tour de France lá, aquilo ali tem dia que fizeram calorimetria, os caras gastam 12 mil calorias por dia. E os caras nem param. É tudo, ficam alimentando aqueles com um gelzinho e vem um carro. Aquilo ali assim, eu antigamente olhava ciclista, bobeirinha, ficar. Aquilo ali é animal, né? Então, mas os ciclistas, eles melhoraram todas as performances deles quando eles fizeram o quê? O jejum, porque ele começa, parece que esse corpo, porque a gente começa a liberar um corpo cetônico ali, junto a essa cetose, essa cetoadaptação, que tanto a nível cerebral, parece que o combustível é melhor, entende? Parece como se fosse álcool e gasolina. Esse combustível da cetoadaptação é melhor. Então, e outra, sobre o jejum também, assim, eu gosto muito do jejum porque na Itália tem alguns centros aí que estão fazendo que isso aumenta a longevidade, tá? Então você faz dieta com muito baixa caloria e também você faz dieta como? Esses jejuns, isso aumenta a longevidade, melhora algumas organelas nossas que são mitocôndrias, melhora a nossa idade celular, só com o jejum intermitente. Então o jejum, eu adoro o jejum intermitente, não é para todo mundo, tá? Quando eu falo para o meu paciente fazer, eu vou preparando ele, se ele tem indicação de fazer, se ele pode, eu vou preparando ele, mas ele é ótimo. Ele vem com um substrato de energia muito bom. E hoje em dia a gente também tem esses brainstorm, alguns, não vou fazer comercial, mas assim, tem algumas fontes aí que a gente pode usar, que ele não quebra o jejum, tá? E que a gente consegue ter um pique legal, Sim. tá? Então assim, eu gosto muito do jejum. E acho que o importante lembrar é não deixar de fazer um acompanhamento com um profissional. Sim. Porque o jejum não é indicado fazer por conta própria. Exato, bom, isso aí também, ele não é indicado fazer por conta própria. E outra coisa, sempre que eu vou começar algum plano eu vou restringir o paciente de muita caloria, eu preciso checar dele todo. Vamos ver como é que tá a vitamina, vamos ver como é que tá isso. Isso é muito importante que ela falou, desculpa, porque aqui a gente tem um tempo assim, meio curto pra falar, mas o que acontece, ó, você tem aquelas 16 horas, cara, você já vai, o café da manhã já não vai ter. Então ali a fonte proteica já não vai ter. Então você tem que repor tudo nessas outras horas, que é a tua janela alimentar. Sim. Então ali, e até 7 horas da noite. E você tem que saber o que você vai comer, né? Exato. Você vai sair, tá de jejum, aí vai comer pizza, vai comer hambúrguer, vai tomar refrigerante. Isso é tem toda uma importante também, como você quebra, né, esse jejum. Então isso aí também tem só, né? Isso aí, assim, o jejum, né? E aí tem como saber, você não vai quebrar com chocolate, você não vai quebrar com, né? Mas assim... Mas que bosta! Faz o jejum e não pode comer um chocolate depois, vai se porque fuder, tem cara. gente que Eu ia entrar na pizza, irmão. Cara, já fiz esse tempo todo de jejum, não pode... Eu tô falando isso porque tem gente que faz jejum como forma de emagrecer. E aí quando vai quebrar o jejum, come... É o que eu achava, tipo assim, você faz o jejum pra poder comer uma pizza depois, não? Mas aí no final sai com zero, né? Tipo assim, você não tem, né? É igual, por exemplo, paciente que quer emagrecer. Não tem déficit. É igual paciente que quer emagrecer. Você vê de segunda a quinta, né? Porque sexta ele já começa a pisar na jaca, né? Da segunda a quinta o cara faz, tudo certinho. Aí quando você vai, sexta já começa, doutor. E sábado, vou uma balada, toma não sei quantos uísques. Aí você não entende, aí você entende o que você tá olhando, por que você tá, o resultado, ele tá tendo um resultado 0-0, porque aqui ele faz um déficit calórico, que ele come 7 mil calorias, tá. O cara não vai, a né? Conta né? Não, ele vai querer lembra, a gente armazena. Você imagina, ó, privação. Quê? Tem 5 mil calorias, vai vir tudo, o cara... Então, assim, é conta do 0-0, é a conta do jejum. Mas mesmo assim, só voltando a falar do jejum, gosto muito, mesmo assim, ainda tem um efeito. Vamos supor, fizeram um estudo aí também, que o que acontece? Botaram uma galera a fazer jejum intermitente e depois, você vai comer X calorias, tá? Tudo direito bonitinho. E o outro, você vai comer, você pode comer qualquer coisa. Mesmo nesse aqui, ele teve perda de peso, tá? Só de você fazer essa janela, o cara perde peso. Entendeu? Claro que menos. Né? E claro que isso não é, a gente não vai indicar isso pra todo mundo. Então, assim, mesmo assim, ele vai perder. Porque essa janela aí é uma janela
tá? Que metabolicamente ele muda. Por que muda metabolicamente? O paciente com diabetes tipo 2, ele vai melhorar todo o nível de glicemia, ele vai melhorar toda a parte metabólica dele ali. Entendeu? Então, assim, é bem bacana, mas não é para todo mundo. Tem essa questão da gente ver proteína, ver como é que estão as vitaminas, não usar isso como, por conta própria, né? Porque pode realmente trazer prejuízo. Analisar também se a pessoa não tem alguma ansiedade ou algo que vai fazer ela comer mais também, né? Exato. Porque a pessoa vai estar de jejum, ela vai vai ficar pensando em comida Sim. 24 horas. Eu, por exemplo, ia estar ali na frente do Kendall, cada Kendall ia ver uma comida diferente. Falando por mim. Você falando nisso, inclusive, para aguentar ali das 8 até as 13, por exemplo, né? 5 horas seguidas de tela, né? Sim. O que o trader deveria comer? Depois dele ter feito o café da manhã, eu indico que ele pare pelo menos uns 15 minutinhos entre esse intervalo. E come o quê? Come pelo menos uma fruta, uma banana, um mamão, coloca uma chia, uma linhaça, uma granola. Whey. Não, mas alimenta melhor. Isso aí alimenta muito, né? Sim. Melhor para uns snacks saudáveis, Snacks, né? O nutricionista parece que só gosta de chia e linhaça, né? Granola Tudo também é isso que é bom. pôr chia e linhaça. Alguém tem que explicar pra eles que isso não é gostoso, não. Meu pai fala que é comida de passarinho. Comida de passarinho. Vai ser tipo semente de girassol, né? Umas coisas meio maluca. Você come bem ou caso Ferreira espeto de pau? Não, eu como bem. É? Hoje eu como bem. Antes da faculdade eu era outra pessoa. Lá na minha casa era salsicha, nugget, miojo, enfim. Era pesado. Nossa, era vocês eram irmãos? Vocês eram irmãos? Pesado. Minha mãe vai ver se ela descobri ficar minha até irmã do triste. Herado A aqui, minha ó. mãe, ela não me levava no McDonald's, mas quando eu ia pra casa do meu pai, meus pais são separados, né? Lá na Uhum. casa do meu pai, me estragavam. Caraca, Então, quando eu meu. entrei pra faculdade, eu já comecei a mudar isso. Hoje em dia, são coisas que eu não como. Nem sei a última vez que eu comi um miojo, por exemplo, né? Tá. Então, foi algo que eu precisei trabalhar bastante, porque é difícil, né? Você fazer essa reeducação alimentar, né? Você mudar toda uma vida, digamos assim, né? Total, né? Às vezes vem como herança, né? Isso é uma herança que os pais passam, mas que não sabem que estão passando. Sim. A forma de comer, a hora de dormir, né? Você tá comendo isso aí, às vezes, né, você vê a família toda, porque segue o padrão, aquele padrão. Comer miojo, né? Sim. Então, assim, eu vejo muito assim. Não, mas é praticidade, né? Hoje em dia, os pais vivem na Tudo, correria. E eu muito vejo bom. muito paciente, eu atendo muito assim, às vezes família, né? Então, às vezes o pai tá acima do peso, a mãe tá acima do peso, a criança vai estar acima do peso. Por quê? Doutora, é genético isso. Pode até ser, também tem um componente, mas tem um componente ali, ó, cultural. Como é que eles comem? Que hora você vai dormir? Como é que... É um ambiente obesogênico que a gente chama. E depois que você cria uma criança, que ela vira adulto, pra você conseguir Mudar reverter isso, é difícil. E às vezes nem por culpa minha, né? Por culpa da pessoa. Eu cresci comendo nuggets, Sim. eu cresci comendo. Enfim, eles vão falar isso, né? Eles não cresceram comendo saudável, eles cresceram Cachorro-quente, bom demais. Mas voltando na sua pergunta, foi até legal você falar sobre isso, né? Quando eu iniciei ali nessa vida de trader, eu tinha acabado de me formar, né? E aí eu fiquei naquela, o que eu ia fazer? Enfim, né? História pra outra hora. Mas aí entrando nessa questão da alimentação. Eu, como trader, lá no início, iniciante, eu era aquela pessoa que eu tava comendo na frente da tela, tomando café na frente da tela, quando eu parava pra almoçar. E quando eu via, já era 5 horas da tarde e eu tava ali, ó. Hoje em dia eu não tenho mais isso. Eu sentei e eu programei. De tal hora a tal hora eu vou fazer isso. Tal hora a tal hora eu vou fazer aquilo. Eu tive que trazer essa regra pra minha vida, pra eu conseguir me alimentar bem, beber água, ter uma vida fora da tela, né? Porque quando a gente tá trabalhando de casa, é muito mais confortável você achar que você pode fazer tudo que você quer a hora que você quer, porque você tem casa, Sim. né? E quando você trabalha fora de casa, você acaba se programando, né? Então eu vi que eu precisei trazer isso pra minha vida. E aí eu tive que resgatar tudo lá que eu aprendi, né, na faculdade. E aí foi isso. Hoje em dia eu consigo ter. Mas lá no início, não. Lá... Isso é legal. Isso é muito Não do pessoal consegui. do home office faz isso. É. Se não tiver uma regra, se não tiver uma... Eles não faz, né? Não faz. Fica sem... Né? Depois do E- confinamento, né? A gente teve muito isso aí. E eu falo até também que lá no início a gente fica um pouco viciado, né? Ver aquele candles Sim. pra cima e pra baixo, o gráfico sim. rolando. E acaba sendo muito mais chamativo, né? Você tá ali vivendo aquilo intensamente. Você esquece até que tem que beber água, que tem que comer, que tem que ir pra academia, que tem uma vida, né? Então eu trago isso como uma forma também de alerta, né? Isso é legal. A pessoa tem uma vida
por trás e não negligenciar isso. Eu acho que essa parada do home office, o comportamento geral em relação ao home office tem tudo a ver com o comportamento do trader no geral também, porque você não tem ninguém pra te vigiar. É o famoso o que você faz quando ninguém te vê fazendo. O que você tá fazendo? Nossa, agora eu vou resgatar a musculatura do capital inicial agora. Agora eu entreguei minha idade. Né? Agora já não dá mais pra eu mentir que eu nasci em 2008. 2007, na verdade. 18 anos, 2007. Né? Porque as pessoas... Olha, gente, olha que doideira pra vocês verem, né? Como muito do nosso comportamento dentro do mercado financeiro, ele reflete o nosso comportamento fora. Isso é fato. Veja bem, o indivíduo trabalha numa empresa qualquer, ele vai pro home office. Ele dorme até mais tarde, um pouco, joga um miguezinho pra começar ali a trabalhar, ele come mais, né? Ou ele se perde inteiro nos horários, ele para de comer, ele come 3 vezes no dia, às vezes, né? E... Quando come, né? Quando come, né? Então, assim, ele perde o referencial dele. Porque ele, lá no trabalho, ele chegava, tipo, 8 da manhã, meio-dia, todo mundo ia sair pra almoçar, ele ia junto, né? Dava 6 horas da tarde, 6 e pouco, etc. Tava todo mundo indo embora, todo mundo indo, sei lá, um vai pra faculdade, outro vai pra casa, vai não sei o quê, fala, opa, agora chegou a hora de ir embora. Né? E aí tem um coleguinha lá da marmitinha, né? Que você vê comendo, você fala, pô, eu preciso fazer uma dietinha também, né? Eu preciso comer às 3 horas da tarde. Aí depois tem outra colega que é mais fitness, que come a fruta às 4 horas, às 5 horas. Você fala, pô, eu preciso comer uma frutinha também às 5, etc. Aí quando você vai pra casa sozinho, você não tem limite. É verdade. É você que estabelece as Isso é regras importante. e você que executa. É igual a cara do trader. Né? É a cara do trader, né? É por isso que a gente fala que ser trader, né, da tesouraria, por exemplo, tem uma vantagem. Qual? Sempre vai ter alguém pra te limitar. Você pode fazer a merda que for. O cara vai chegar em você e falar assim, pra você hoje deu, você já perdeu demais. Ponto. Quando você tá em casa sozinho, o que você faz? Você que quiser perder tudo, perde. Entendeu? Vai ao infinito e além, né? Totalmente sem parâmetro. É impressionante como ser humano, como nós precisamos de regras, né? E aí quando a gente precisa criar as nossas próprias regras e seguir é muito mais difícil, porque a gente cresceu normalmente com regras que já existiam e a gente só seguia. E você seguia, por que eu segui? Porque senão você é demitido. Eu sigo porque todo mundo segue. Sim. Então por que eu não vou seguir? Aí você manda o cara pro home office, ferrou. Eu tô aqui pensando. Acho que se realmente, né, alguém quisesse fazer um experimento legal com traders, acho que era o caso de enfurnar todo mundo num lugar e costurar o risco de todo mundo. É isso. Né? Tipo, as regras aqui são essas. Aí fala, então beleza. Eu confesso que eu gostaria de ver o resultado. E aí, associado a isso, o cara não vai. Se o cara não praticar nada, ele vai ficar sentado o dia inteiro e assim, o gasto, cara, ele vai engordar, ele vai começar a ter... Fica balofa ainda, né? E eu vejo também que é um mundo sedentário. A gente trabalha sentado, a gente tá dentro de casa, não pega um sol dentro do escritório. Então, é importante lembrar disso, né? É a base, é o que a gente vem falando aí ao longo desse podcast. Fazer a base bem feita. Boa. E o resto não precisa ter suplemento, precisa ter pílula milagrosa, não precisa ter muita coisa. É só fazer o básico. Boa. Né? Acho que posso até trazer um gancho disso, né? Como no trading, né? Não tem milagre. Eu Você tem que estudar, né? Tem que fazer uma mentoria, tem que ter seu plano. É igual, tipo assim, as coisas meio se repetem. É igual o que eu tava falando também no começo de juros compostos, né? Todo dia a gente fazia aquele pouquinho ali, no final a gente vai né? Aquele ali vai ser poderoso pra gente chegar a melhor performance, excelência, tudo mais. Mas a gente tende a não fazer isso aí. O meu papel como médico é pegar e voltar, falar, vamos voltar pra casa? Vamos dormir, vamos comer, vamos... eu preciso fazer isso, eu sou chato, assim, eu preciso falar isso, esse é o meu papel. E é um papel que lembra muito, é um papel de psicologia, né? Tipo, além de tudo lá que você tem que olhar ainda, tem que saber olhar o exame do paciente, tem que saber quais exames você vai pedir, tem que saber isso tudo, né? Vocês têm um papel de meio que de psicólogo, né, meu? De acolher também, né? Porque o cara também precisa disso, né? Assim, entender também, igual assim... E de pai e mãe também, então, né? De acolher, e olha só... Ser humano é um bicho muito fácil de cuidar. Eu vou dar um outro exemplo, né? Paciente que trabalha em aeronave, né? Os tripulantes, tá tendo muito, assim... Cara, o cara precisa trabalhar.
Então, assim, tudo bem, vamos tentar levar ali a rotina o mais próximo possível, mas tem coisa que não dá. E o cara precisa trabalhar. Sim. Então, assim, você tem que saber, você tem que entender, acolher aquilo ali, assim, mas mostrar pra ele que aquilo ali vai trazer dano à saúde dele, tudo assim. E entender também, da mesma forma que vocês também. Tem coisas que vocês não querem negociar também, né? Não. Tem coisas que vocês não querem negociar. Ponto, né? Você quer performar. Você não quer negociar. Sim. Tá bom, mas eu tenho que falar pra você, tem um limite biológico, você tem um limite biológico. E quando entendeu? você trabalha com uma crença enraizada, é difícil. É difícil, tirar aquilo ali. Não, e outra coisa, quando o cara tá tendo ganho ali no trade, assim, não sei, se você tem para ganho, nada. Igual tem um paciente meu, que ele é empresário, só que toda hora que ele chega, não, e tudo que ele bota a mão, vira ouro. Tudo que esse cara bota a mão, vira ouro, né? E toda vez que ele chega, ele botou um negócio novo, cara. E assim... E ele não tem tempo mais pra nada. Ele não tem tempo nem pra consulta, ele não tem tempo mais pra ir. Entendeu? Como é que é, tipo assim, por quê? Porque isso aí, ó, é aquele, ele tá naquilo, eu não vou ouvir, doutor, me dá isso aqui. Não quero, aqui tá, sabe? Então isso aqui que tá me alimentando, assim, tá bom, mas eu tenio que falar pra ele. Então eu acho que ele não gosta muito de ir pra consulta, porque eu tenho que falar umas verdades pra ele. Tem gente que não gosta. Isso, aí o que acontece? Você, doutor, à noite eu deito e não consigo dormir, eu tenho que... como é que eu vou fazer? Entendeu? Eu não tô... Aí tá, ó, começando a disruptura total. A uma hora não vai aguentar. Tá entrando num colapso. Exato, porque vai entrar, ainda tá não, vai entrar, não é praga, né, que a gente fala, mas assim, é uma coisa que você está vendo que a gente não tem a gente tem esse limite, e a gente tem que respeitar isso, mas tudo que o cara toca vira ouro, tu acha que esse cara, aí ele não quer negociar isso. E é difícil falar com um cara desse, porque esse cara, tudo que esse cara fala, ele toca, vira ouro. Tu acha que ele vai querer? Ele não vai te ouvir. Imagina esse cara ele no sabe mais mercado. do que você. Exato. Imagina ele no mercado. Não, e esse cara sabe, tipo assim, ele sabe mais do que, é como se fosse assim, entendeu? Tipo assim, tá bom, doutor. Ele não sabe ouvir não. Aquela criança que não sabe ouvir não. Exato, e assim, é difícil chegar num cara desse, sabe? É difícil, assim, tem que olhar esse tipo de personalidade também, que faz parte, eu acho que, dessa... Acolhimento, né? Não, sim, mas assim, eu acho que essa questão do cara desse cara de fazeção, desse cara que bota a mão e que cara próximo e tal, assim. cara, esse cara é perigoso. Porque isso faz parte do combo, sabe? Sim. Ele não vem com uma parte. Isso faz parte do combo dele, da personalidade dele. Então, assim, você tem que trabalhar isso aqui, cara, o cara entende. Agora, o inteligente é o cara que entende isso. Quando ele entende, puta, eu tenho isso aqui, mas isso aqui eu vou ter que abrir mão. Tem uns caras aí que a gente vê... Saber ponderar, né? Aquele cara do Pão de Açúcar, qual é o nome dele? Não, aquele cara, ele é um cara que tudo que ele tocava virava, mas o cara também se cuidava, ele morreu até, mas assim, tem uns caras assim que você vê, esse cara aí, ele entende, sabe como é que é, tipo assim, ele ouve, entende? Agora, o problema é que faz parte desse pacote de vocês. Tô certo? Total. Eu tô aqui, cara, é muito isso, né? É aquilo que eu falei lá na turma de vocês, né? Do cara que opera super bem, né? Que, se perdeu totalmente. Ele começou a ganhar. Quando ele começou a perder, ele se afundou. Mas sempre foi um cara fazedor. Um cara que sempre tudo que ele ia fazer, ele fazia bem feito e tudo dava resultado, né? Então, era tipo... se eu quero, sei lá, fazer uma água boa... né, eu vou, sei lá, pegar uma água lá boa, etc, da fonte, eu vou pôr a boca na água, eu vou saber, essa tá boa, essa não tá boa, essa tá boa, essa tá boa, quero essa, quero aquela e tal. Quando ele chega no mercado, ele não controla isso. Ele não põe a boca na água e fala, nossa, tá boa no mercado hoje. Às vezes você tá com um cara que tá boa, de repente tá boa, de repente o final é todo amargo. Você fala, o que é isso que tá acontecendo? Né? E aí ele perdeu a mão, entrou em empréstimo, se enrolou inteiro. Né? Se enrolou inteiro, totalmente. Enfim, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Pra gente poder encerrar. E esse pessoal também, pra se afundar, é muito rápido, né? Você tem que ter, demais. No começo, assim, é isso que eu tô falando. Tipo, acho que a coisa que a gente tem que mais olhar, assim, eu acho que não só pro trade, acho que todo mundo é nossa saúde mental, esse controle que a gente tem que ter, né, próprio da gente, porque senão isso pode ser autodestrutivo, como vem muito talento, às vezes vem muita coisa, assim, eu lembro, um dos caras que eu já, era um amigo meu de turma, o cara era sensacional, o cara era fora da curva, sabe as pessoas fora da curva que você encontra e fala assim, uau, assim, acabava a aula, ele olhava assim, ele pegava, podia pegar o cara, tava tudo ali, o cara era... No quarto ano, encontraram com ele, ele injetou KCL na veia e morreu. Assim, entendeu? Tipo assim, então, assim, o cara tanto... E a gente vê também, assim, sabe, esses grandes talentos, a gente encontra algumas coisas assim, né? Então, assim,
Eu não tô falando que é todo mundo, Sim. tá? Sim, claro. Mas esses caras muito fora da curva aí, ó, e que são muito dessa impulsividade, que tem esse lado ali que tem que dominar, tem que se autoconhecer, eu acho também, Sim. pra tudo. Principalmente, eu acho que por essa questão de vocês que tem um risco também, né? Porque senão o cara pode ir pra alguma coisa que... Né, orar e vigiar. Eu acho que é igual falar, orar e vigiar, Sim. orar e vigiar. E a gente sempre vai sair do trilho. A gente vai sair do trilho pra comida, a gente vai sair do trilho pro sono, a gente tem que sempre volta pro trilho. Sim. Igual o pessoal fala assim, doutor, eu no ano novo agora eu bebi tanto, eu comi tanto. Eu falo assim, calma, tudo bem, não tem problema, vamos voltar pro trilho. Isso o que faz a gente é a rotina, é aqueles juros compostos, aquele cara que vai todo dia fazer a mesma coisa. Se a gente sair um pouquinho, é natural, vamos voltar. Eu acho que isso que é e ter essa rotina, ter essa disciplina, ter essa agenda, ter uma agenda, né? Começar a tal hora, eu vou treinar, né? Tem gente que pode rir disso, mas isso tem um mega efeito no final, de excelência, do cara conseguir excelência. Sim. E trazendo esse exemplo que ele falou pro nosso mundo, né, do trading, eu vejo que é uma pessoa que, se entrar, vai ter data limite no mercado. Porque o cara sempre acerta. A hora que ele erra, é a hora que ele vai quebrar. É a hora que ele não vai Ele se perde respeitar todo, o GR, ele vai É muita se perder. novidade pra ele, Exatamente. né? O mercado financeiro é muito composto de gente assim. De gente bem-sucedida, fora do mercado financeiro, e uma tragédia dentro do mercado financeiro. Porque é uma atividade muito diferente, né, das comuns, das atividades mais clássicas, né? O mercado financeiro tem muito médico, que são os mais loucos, são os que mais perdem dinheiro. Eles querem simplesmente... eles querem multiplicar o capital numa velocidade assim que você fala, caramba, você vai quebrar na velocidade mais rápido do que você está imaginando, né? Então assim, médicos, advogados, empresários que têm grandes empresas ou tiveram grandes empresas, construíram um patrimônio grande, considerável, né? E que chegam no mercado financeiro e querem, né? E acreditam que vão ser bem-sucedidos, igual eles foram em várias outras coisas da vida, né? E a maioria que é assim, quebra. Eu costumo dizer que esse cara, ele é o mais perigoso pro mercado financeiro. Total. Porque se ele vier, já chegou com a crista alta, já chegou com a autoestima lá em cima, o mercado vai, assim, aniquilar e vai cortar as pernas dele, assim, de um jeito, de um dia, de uma semana pra outra, ele não vai entender o que tá acontecendo. Principalmente quem vem pro trading. Quem quer fazer day trade, quem quer fazer swing trade, né? Eu costumo dizer que esse cara, o melhor lugar pra ele é consultoria. Joga na mão de um consultor financeiro competente e fica de fora. Porque tu é bom em várias outras coisas, não tem como a gente ser bom em tudo. Uma vez eu atendi um trade, esse one trade é pior, né? É mais estressante, né? O cara que assim, num dia ele... O day trade. O day trade. Day trade, Eu atendi um cara assim, ele tinha 36 anos, ele tava infartado já. Porque pra ele, o que eu tô querendo chegar é o seguinte, ele já tinha infartado com 35 anos, mas é que aquilo pra ele não serve. Aquilo ali pra ele causa um estresse muito grande. Porque assim, não, assim, isso pode ser estressante, mas pra mim não pode ser não. Pra você pode ser muito. Como pra mim, ó, tipo assim, alguém parou aqui na minha frente, ou eu ressuscitar, ou fazer alguma manobra de reanimação, pra mim é tranquilo. Pra você pode ser muito estressante. Então assim, também eu acho que entender que se aquilo ali pro cara tá causando, sai. Não. Porque aquilo ali vai te matar, assim, aquilo ali, você tem que, sabe, tipo assim, o cara mais leve, isso aí tem que ser mais leve. Eu acho que aí consegue também, né, ter essa... Sai performar melhor. Esse cara aqui, com 37... vocês operam, a gente não vê todo mundo em farmácia. Esse cara, que pra ele aquilo ali era um fator muito estressante. O estresse mata. O estresse obstrui coronário. O estresse, né? Ele leva a gente a isso. Depende como, é igual o budismo fala, não depende do fato, depende como eu vejo aquilo ali. E como eu me relaciono com aquilo ali. Boa. Nossa, deve ser foda ouvir pro trader, né? Fala, olha, se você continuar, você vai morrer. Não, e uma coisa também que ele falando isso, eu pensei, a pessoa que tá vivendo ali, né, diariamente isso, ela não vai ter essa percepção de que isso tá matando, que não é pra ela. Então, acho que nesse caso é só a ajuda de um profissional, ou se ela tá perto de algum mentor, alguém que consiga ter essa visão, né, de fora. Às vezes uma esposa. E essa pessoa tem que ter humildade também pra reconhecer ouvir isso, e né? falar, opa, talvez eu possa realmente estar
mais pra lá do que pra cá. Esse negócio dos mentores eu acho legal, porque às vezes é muito mais fácil, por exemplo, você escutar algum cara que você acha que é o mentor, falar alguma coisa até de saúde do que eu, Sim. Sim. tá? Porque você tem uma relação, assim, é mais, né, assim, pô, ela tá me falando Proximidade, isso, né? Então, sim. assim, é mais do que eu, entende? Do que eu Sim. falar isso. Então, esse negócio de um mentor, um cara mais assim, mas que tem uma visão também disso aí, eu acho bacana. Alguém que já vive, né? É muito boa. mais fácil quando você já vive e entende a dor da outra pessoa, né? Sim. Boa. Aí que antes da gente encerrar, o cara que fuma o tempo todo tá aqui, ó. Aí eu trouxe o médico aqui pra ver se ele te salva hoje, né? Esse cidadão, ele acende o isqueiro a cada 10 Mas segundos. aqui ele tá sem fumar hoje agora, né? Né, mas é... porque senão não tem jeito, não pega fogo, a gente tem que pular do prédio aqui. Não é exagero não. Então o tempo todo essa porra desse isqueiro tá, o tempo todo, Sim. né? Qualquer dia ele vai receber um diagnóstico. Ele fala, olha, opera nos seus últimos dias, porque os últimos dias estão chegando. E você bebe todo dia? Só quando ele bebe todo dia? Pô, fala sério, velho, fala sério, mano. Bom, senhores, eu acho que esse é um tema que a gente tem que tratar com muito cuidado, apesar da gente brincar, né? Eu falo por mim, né? Eu tava ali com, vitamina D não tava muito boa, não sei o que de B12 também não tava muito boa, aquela coisa, já ajudou pra caralho, né? Você acompanhar isso, a minha alimentação era uma bosta também, né? Então eu comecei a mudar isso, né? E aí comecei a sentir na pele que era um pouco mais difícil do que eu achei que ia ser. Falei, não, vai ser fácil. E aí ficou difícil, né? Tipo, é igual você que todo loss que você tem é um dia de fúria. Aí, de repente, você tem que começar a simplesmente aceitar o loss. Ao invés de, se o seu limite é 100, bateu 100, acabou pra você. Você volta no dia seguinte, né? Mas todo dia você perde 500. Não, meu limite é 100, mas eu perco 500. Aí você começa, dia de fúria, dia de fúria, dia de fúria, dia de fúria, dia de fúria. Aí, de repente, você fala assim, não, agora eu vou respeitar o 100. No primeiro dia que você respeita o 100, cara, é a pior coisa do mundo. Né? E aí tem tanto tempo assim que, graças a Deus, né, eu não passo por isso, né, que eu tava fazendo um paralelo esses dias. Eu falei, nossa, mano, esse aqui é o cara do dia de fúria, né, que tá agora respeitando o stop. Ele tá fazendo o que é correto, mas nos primeiros dias dói demais. Você faz misericórdia, né? Sabe, você quer fazer diferente de qualquer jeito. Cara, eu passei uma semana, eu contei lá pro pessoal da mentoria, eu passei uma semana indo pra academia xingando. Eu entrava no carro e falava assim, puta que pariu. Eu xingava mesmo, mas assim, eu acho que uns 50 palavrão, porque eu falava, eu tava trabalhando lá, tive que parar pra ir na academia. Você tá ganhando muito mais lá, né? Lógico. E você volta, você olha do espelho, tá a mesma coisa, né? Quando você volta na academia. Exatamente. E não ganhei um real. Ganho, Eu não sou influencer fitness, porra. Eu não sou trader fitness, entendeu? Eu não ganho dinheiro mostrando o meu bíceps, né? Não sou o Rudá, né? Que esse barrigão maravilhoso, abdômen maravilhoso aí, né? Mas você entendeu que você quer fazer uma corrida longa, né? Você não quer ter uma vida curta. Exatamente. E outra coisa, só pra gente... Quanto tempo dura pra você construir um hábito? Tem vários trabalhos sobre isso, mas Sim. em média 66 dias para construir um hábito. Entende? Então, assim, sabe o que é construir o hábito? Você ainda vai pensando. Um hábito é assim, já acordou, já tá indo pra academia. Não passa por aqui, ó. São 66 dias. Então, tem gente que chega na minha consulta e fala assim, ó, vamos dormir, fazer isso. Aí daí fala assim, cara, eu já fiz tudo que esse cara falou. Mas ele não fez. Ele não tentou. Ele fez tentou 66. de verdade, né? Fez pelo menos 30. Ele fez 2 dias e largou. Negócio que... 66 dias pra poder... Faz isso aqui que eu tô te falando. Entendeu? É igual eu falo, de novo, volto fala do budismo. O budismo é assim, ó, o budismo, ele fala coisa no começo, você ouve e fala assim, isso não existe. Mas aí tem os ensinamentos do Buda que você vai seguindo um pouquinho. No final, você fala assim, cara, isso tá certo. Aí você começa a chegar no que ele tava te falando no começo do ensinamento. É a mesma coisa. Boa. Entendeu? Então assim, vai no pouquinho, ou então entende pelo menos um pouquinho que eu tô falando, assim, se você considera um pouquinho que eu tô falando, tenta fazer um pouquinho, eu vou tentar fazer o que esse cara tá falando uma semana, vai. Você vai ver, aí, deu certo. Ele falou que são 66 dias, eu vou continuar. Deu certo. Aí você vai confiando na pessoa, e aí você vai mudando o teu hábito, porque assim, eu acho que muito mais do que, como eu falei desde o começo, é mudar o hábito. Mudou o hábito, ganhou anos de vida, longevidade, vai viver melhor. Foco, concentração. Qualidade de vida. Entendeu? Larga o celular um pouco. Mas para isso é importante investir em conhecimento, leitura, porque
a pessoa, ela é vencida muito fácil pelo pensamento. Sim. Então, para você se manter nesse caminho, você tem que ter uma base forte ali por trás, porque senão você se perde. Sim, e Fácil. só pra eu falar aqui, é que eu falo muito, né? Olha só, outra coisa também, ó, uma pessoa inteligente, tá? Consegue te convencer de qualquer coisa. Quando chega esses pacientes pra mim e começam a dar, ele vai me convencer de que o que ele tá fazendo tá certo, mas ele vai começar com um parâmetro que tá errado. Entendeu? Então, assim, se você vier falar assim, não, doutor, eu não tô treinando por isso eu vou ganhar mais no tempo, você vai me convencer. Porque você vai partir de um pressuposto errado. Aí você vai conseguir me convencer. Falar assim, o cara tá falando, até tem razão. Sim. Entendeu como é que é assim? Eu não vou conseguir. Então, assim, ó, partindo de um pressuposto até errado, uma pessoa inteligente consegue falar com que o argumento dele esteja certo. Boa. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu tô falando que é perigoso, não é que é perigoso, mas é que é difícil, às vezes, tratar pessoas, assim, inteligentes ou assim, espertas como vocês, porque dependendo do que você vai embasar ali, você vai colocar coisa que você vai conseguir, cara, fala assim, cara, o que eu vou falar agora pra ele? Pra argumentar, ele não contra-argumentar. Entendeu? Até de uma perspectiva errada, ele vai conseguir te convencer. Então, assim, não dá pra bater de frente, mas entender que ele vai partir de um argumento que tá errado, que é falso, né? Quem não conhece o trabalho de vocês, onde que acha vocês? Onde que te acha, Andresa? Então, eu comecei a movimentar agora as minhas redes sociais e lá no Instagram me encontra como @notrade_com_Andresa. Tá, @notrade com Andresa, com Z, 2 Z, Um Z só. Um Z só. Isso. Meu Instagram, DR Fábio Ribeiro, OFC. Tá, @DR Fábio Ribeiro, OFC. Isso. É isso? Isso. Eu também tenho a clínica aqui lá nos Jardins, né, na Joaquim Eugênio de Lima. Boa. Tô pronto para atender qualquer um aí e tentar começar um processo para vocês terem mais longevidade, né? E que longevidade em tudo, tanto na vida, quanto aumentar a performance, quanto melhorar todas essas questões biológicas que a gente, como eu falei, a gente não consegue negociar. Boa. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Até pouco tempo atrás, eu consegui ir sozinho e na marra e arrastando tudo e todos na barriga, no peito, tá? Assim como a transição de carreira que eu já falei pra vocês aqui, que é algo que eu faria diferente, tá? Lá atrás, se fosse hoje, eu faria diferente, né? Essa transição que eu fiz lá atrás. Essa questão de cuidar da saúde. Essa questão de cuidar da alimentação, né? E de, principalmente, ir fazendo os acompanhamentos, né? Sei lá, de 6 em 6 meses, ou seja lá o tempo que seja necessário aí, enfim. Faz diferença, tá? Faz diferença, porque eu realmente cheguei num ponto que eu falei, burnout, eu vou explodir, eu vou morrer. Daí, fui cuidar da alimentação e fui no Fábio. Cheguei no Fábio, beleza. Tinha uma par de coisa que tinha que alterar, mas nos exames parecia que tava ok. Você na sua casa, você olha o exame, você fala assim, valor de referência, sei lá, o negócio o resultado deu 5. O que é o normal? É de 3 a 6, 3 a 7, deu 5. Você fala, tá ok. Tu leva no plantão, a maioria dos médicos também vão olhar e falar, não, tá ok. Pô, eu cheguei lá e ele falou, tá uma bosta. Eu falei, mas tá normal? Ele falou, você não sabe de nada. Aí eu falei, então beleza, então se você sabe, me ajuda, né? E cara, priorizem, tá? Priorizem. Saúde de vocês, e saúde vai passar, obviamente, por exercício físico, vai passar por alimentação, e isso faz diferença na frente do gráfico, tá? Talvez não faça tanto hoje, porque às vezes você é novinho, você tem 18 anos aí, você ainda tem, só que você vai queimando seus cartuchos rápido, né? Então assim, você tinha 1000 cartuchos pra queimar até os 80 anos, você chegou nos 35, já queimou 800, tipo, não vale a pena. Tá? E vai fazer diferença na sua performance. Aí vai chegar lá na frente, você vai achar que você desaprendeu a operar, você vai achar que você tá preguiçoso, você vai achar que você não tá gostando mais de fazer o que você faz. Que não tem foco, tem TDAH. Que não tem foco, que tem TDAH, vai tomar um Venvans, uma Ritalina da vida, ou seja lá o que for, quando na verdade você deveria ter procurado profissionais qualificados pra isso, tá? Fica a dica, fica o testemunho de vida real. É chato no começo, é igualzinho respeitar gerenciamento de risco. Chato pra caralho. Né, eu falo pro Fábio, né, o dia que eu tenho que vir aqui, mano, eu tenho que atravessar a cidade pra ir lá. Nossa, fico puto. Eu falo, não, gente, lugar longe, porque eu falo, por que esse cara não tá em Alphaville ali, né, é mais fácil de eu chegar, enfim, mas os médicos gostam da região que ele tá lá, não sei, que deve ter alguma coisa lá, né, e da mesma forma, alimentação,
né? Eu não sei como é que você nunca puxou a minha orelha, inclusive, né? Porque eu falava lá, às vezes, falava, gente, hoje é o dia da pizza, é o dia do hambúrguer, né? Chegar no final da mentoria, mano, a melhor parte era encerrar a mentoria, porque aí era hora de catar o iFood, né? A pizzaria me amava, a hamburgueria, nós já é sócio quase, né? E aí a gente tá mudando isso, né? Aí eu tô puxando a Jaque comigo também, porque, né? Mas a Jaque com muito pouco, a Jaque é mais sossegada. Então, @no trade com Andresa e @dr Fábio Ribeiro, Fábio OFC. Ribeiro OFC. Beleza?